E hoje aqui o foco é esse mesmo manejo de adubação e defensivos no campo, nas hortaliças, em várias áreas. E eu sempre falo assim, que a nossa profissão é uma profissão que a gente está aperfeiçoando todos os dias, a gente está aprendendo todos os dias e é muito dinâmico, né? Porque a gente mexe com tudo. Para o produtor rural, quando você tem uma dúvida de como que está o teu solo, que ele que vai mostrar. Ele é o exame de sangue do solo, vamos dizer assim. Com certeza. Então a análise de solo ela é fundamental. Hoje, então, fosse para nós pegar e elencar aqui uma coisa importantíssima, o produtor, de modo geral, se desenvolver e buscar para melhorar o manejo dele. Para mim é a base, né? Se você não tem um bom preparo, se você não tem um conhecimento do solo que você vai lidar, você não vai conseguir acertar o que você pretende chegar lá no final. Mas essa parte de adubação, o que tu considera essencial pensando em hortaliças, né? O produtor tá atento para ele buscar trabalhar tendo, né? Já partindo do sentido que ele tem análise de solo em mão. Se você errar o calcário ali, você já começa a errar. E que nem sempre o que está mostrando que está lá de fósforo, por exemplo, o nitrogênio no solo, realmente está disponível. Vamos dizer assim, tu começa a dificultar até a vida da planta. Mas... Só que eu quero trazer polêmica aqui, eu quero ver o Tendel. Posso não? Orientado, bem recomendado e bem manejado. Agora o excesso é problema, mas em determinados casos ele é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao 14º episódio do AgroConecta. Novamente estamos aqui, finalizando o ano, né? Tem mais esse episódio, mais um, que vai ser o 15º, para a gente finalizar o ano com chave de ouro. Essa primeira temporada do AgroConecta, que a gente conseguiu trazer muita informação aí para você. E esperamos ter contribuído bastante no seu viver de mudas, na sua produção agrícola, para estar ajudando com informações, conectando a informação nossa aqui do programa com você aí no seu dia a dia, na sua produção. Beleza? Desde já, não esquece, deixa o like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá? Não deixa de dar essa moral pra gente chegar a mais pessoas, a mais famílias do nosso mercado de hortaliças brasileiro para estar ajudando com informação, beleza? Agradecer novamente a Usina, nossa patrocinadora master aí, sempre facilitando a produtividade do campo catarinense, levando qualidade nas mudas, né? E também hoje nossos parceiros aqui desse podcast, que é a BBS AgroCenter, aí de Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina, e também a Sakata, que também é uma parceira junto lá com a BBS, né, que a BBS é distribuidora, e está com a gente aí mais uma vez nessa parceria. Nosso episódio de hoje é muito interessante, vamos falar de manejo na parte nutricional e de defensivos agrícolas nas hortaliças, pensando mais em campo. A gente já falou de manejo aqui, nesse mesmo sentido, com o Edson e com o José Vitor, né? Trabalhar na usina com a gente, falando mais sobre viveiro de mudas, né? Nesse tipo de manejo. E hoje aqui o foco é esse mesmo manejo de adubação e defensivos no campo, nas hortaliças, em várias áreas. E o meu convidado hoje é um grande amigo, ele já participou aqui do primeiro episódio, o episódio inaugural, piloto, na qual a gente falou sobre enxertia, que é o Marciano, da BBS, que é técnico agrícola e trabalha na parte de desenvolvimento de produtos da Sakata lá pela BBS, e está novamente com a gente aqui para trocar essa ideia. E para quem não te conhece, se apresente, desde já agradeço a presença aí, Marciano, e fala um pouco de ti para quem não conhece, quem não viu o primeiro episódio, para conhecer um pouquinho mais do Marciano Obraza. Legal. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade, né? Hoje um pouco mais tranquilo, primeira vez a gente ficou... mais tranquilo? Como é que tu tá? Hoje um pouco melhor, né? Primeira vez a gente ficou um pouco nervoso, né? Normal. Faz parte, né? Mas estamos aí, só tenho a agradecer aí a oportunidade mais uma vez. E vamos ver o que a gente consegue desenvolver aí no assunto de manejo em geral, né? Vamos falar um pouco de cada coisa, né? É um assunto muito complexo. Porém, vamos tentar falar de uma forma simples, objetiva, sem entrar muito em termos técnicos, né? Vamos falar de uma forma mais simples, pensando sempre de forma preventiva, né? Que eu acredito que a prevenção sempre é muito melhor do que remediar, né? Estou no ramo da agropecuária já há 25 anos e sempre trabalhei com assistência técnica, propriamente dita, né? Então, sempre lidando diretamente com produtores e temos uma bagagem bem interessante aí, vamos dizer assim, um conhecimento amplo já de causa em relação a vários setores, né? E já viu de tudo no campo, né? Nossa Senhora, E também tá se formando agrônomo agora, final do ano, né?
Que coisa Isso. maravilhosa, cara. Parabéns né, por toda a correria do dia a dia, ainda tá fazendo isso aí. Não é fácil, né? A gente tem que matar um leão por dia, ainda estudar não é uma coisa muito fácil. Mas assim, veio para complementar, né? Sim. Minha formação inicial foi técnico agrícola, né? Fiz uma gestão ambiental no meio também, já há alguns anos. E para complementar aí, fiz a agronomia para dar uma reforçada, né? Então, vamos dizer assim, aprofundar um pouco mais os assuntos, né? Apesar de que, assim, eu sempre costumo dizer que a nossa formação de técnica agropecuária, na época que a gente formou, o negócio era bruto. Então, assim, era raiz. Então, a gente tinha a teoria, a gente tinha a prática, a gente aprendeu praticamente sobre todos os setores, né? Tanto a parte agrícola quanto a parte de animais. Então, foi um curso muito completo. Era um estudo muito bom na época. Hoje está um pouco diferente, né? Mas, vamos dizer assim, graças a Deus posso dizer que a gente é da época do técnico agrícola raiz. Pegamos o finalzinho, mas ainda... Não, mas que bom, cara. Então, realmente, a parte teórica, né, de uma faculdade de agronomia, ela é muito importante. A gente sabe que a prática, lá na ponta, no produtor, que é uma coisa que tu tem muita experiência nisso, é tão importante quanto, mas o embasamento teórico, se aprofundar mais nisso, às vezes pega algumas coisas, tem uma visão diferente, eu acho que no campo também, né? Com certeza. A parte, vamos dizer, a parte prática, hoje, ela é praticamente tudo, né? Então, assim, a teoria ela é importante, mas a prática é o que faz a gente se aperfeiçoar. E eu sempre falo, assim, que a nossa profissão é uma profissão que a gente está aperfeiçoando todos os dias, a gente está aprendendo todos os dias, e é muito dinâmico, né? Porque a gente mexe com tudo, né? Então, vamos dizer assim, você tem uma profissão lá, o médico, né? O cara é cardiologista, o cara é médico dos olhos, o cara é médico sei lá, de pele, né? Na parte agrícola não dá para ser assim, né? Então, normalmente a gente acaba, principalmente a gente que trabalha com loja agropecuária, que a gente vende insumos, a gente acaba lidando com todas as situações, E né? ainda mais na nossa região aqui, né? Porque a nossa região aqui da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Serra Catarinense, Alto Vale, ela pega de tudo, né? Toda a linha de HF de ponta a ponta. Isso. É diferente, às vezes, uma região que pega 90% de tomate, mais cebola, mais beterraba, mais cenoura, sei lá, muito alto, né? Nós aqui é um misto de tudo, para tudo quanto é lado, né? Exato, aqui é de alface a tomate. Aí tem grama no meio, tem um pouco de grão, tem criações. Sim. E a gente acaba lidando com tudo um pouco, bem, né? Isso aí, cara. E, ô Marciano, na sua experiência, o que você vê dessa conexão entre manejo de defensivos e manejo nutricional? Como que essas duas áreas, elas se complementam e se conectam no dia a dia do produtor? Tá, vamos lá. Uma planta bem nutrida, ela vai ter menos praga e vai ter menos doenças. Isso é fato. Então, essa conexão ela é super importante. As duas coisas têm que andar junto. Não adianta a gente pensar que a gente vai resolver os nossos problemas todos com defensivo agrícola, que a vida não se resume a isso. E, às vezes, a gente acaba percebendo que, na prática, a coisa acaba tendenciando sempre para a parte da remediação, vamos dizer assim, né? E a ideia nossa, do profissional da área, é sempre trabalhar na frente, sempre estar pensando além do que está acontecendo naquele momento, o que vai acontecer daqui uns dias, previsão do tempo, previsão climática, o que vai acontecer naquele ano. Então, a gente tem que estar sempre preparado, sabendo o que vai acontecer lá na frente para a gente poder lidar com as adversidades, né? E uma das coisas muito importantes, que a gente sempre frisa, é a questão da análise de solo, né? O planejamento do produtor, a análise de solo, ela tem que estar em primeiro lugar, porque a gente precisa tempo para a gente conseguir corrigir um terreno, para a gente conseguir recuperar uma determinada área, e tem que ser uma coisa muito bem pensada. E igual o médico, quando pede um exame para você, o exame de sangue, ele vai te dizer muitas coisas, quando você está com determinadas dúvidas. Para o produtor rural,
quando você tem uma dúvida de como que está o teu solo, que ele que vai mostrar. Ele é o exame de sangue do produto do solo, vamos dizer assim. Com né? certeza. Então a análise de solo ela é fundamental para a gente conseguir ver como que está a matéria orgânica, para ver se vai precisar fazer correção, para ver se a gente vai usar nitrogênio de fonte orgânica, se a gente vai precisar usar calcário para fazer a correção de pH, alumínio, enfim. Então tem que trabalhar sempre na questão de você se organizar, você fazer um bom preparo de solo para você conseguir equilibrar a nutrição da sua planta, nutrir ela de forma adequada, conforme a demanda que ela precisa. Para quê? Para que a gente tenha menos doença, menos praga, para a gente não ter vamos dizer assim, um uso de defensivo de uma forma discriminada. E aí a gente conseguir fazer o manejo correto, de uma forma que a gente vai usar defensivo de uma forma segura, com uma quantidade bem menor, trabalhando realmente em cima da prevenção, né? Evitando que a gente tenha algum problema e tenha que fazer a remediação, que vai ficar muito mais caro e muito menos ecológico, né? E muitas vezes não resolve, né? Porque desde se tu tiver uma planta a um certo ponto muito desequilibrada, ou faltando alguma coisa em muito excesso, ela acaba desequilibrando a planta e causando, por exemplo, vamos chutar aqui um ataque mais forte de bactéria, por exemplo, que não, mesmo entrando com defensivos mais agressivos e gastando dinheiro, mesmo assim acaba não resolvendo, né? Exatamente, porque o desequilíbrio ele vai desfavorecer a planta, então para mais ou para menos, né? Então uma planta fraca, ela vai ter dificuldade, a doença vai atacar ela com muito mais facilidade. A planta com excesso também vai ter dificuldade também, principalmente com questões de doenças fúngicas e bacterianas. Sim. Então, a ideia sempre é tentar buscar o equilíbrio. O equilíbrio para mais ou para menos, ele continua sendo um desequilíbrio, né? Exato. Tendo algum excesso ou alguma falta, né? E como é que está hoje no campo essa questão aí da análise de solo? A gente escuta aí até um certo ponto em muitas regiões que tem uma dificuldade muito grande do pessoal fazer, outras que já estão um pouco mais difundidas, até com um trabalho, às vezes, nosso aqui em Santa Catarina, da IPAGRE, da Emater, que ajuda um pouco nisso. Mas, de modo geral, o produtor, ele está botando isso em prática da questão da análise de solo, de modo geral, nas hortaliças, ou em alguma cultura mais do que a outra? Como é que tu vê essa situação? Digamos que em 25 anos... não evoluiu muito. Não evoluiu muito. É uma pena que ainda a gente tenha que cobrar esse tipo de coisa, que a gente tenha que pedir para o produtor ainda, mas assim, eu vejo ainda um certo desleixo em relação. Claro que assim, as gerações mais novas já estão colocando um pouco mais em prática, já estão levando um pouco mais a sério, já estão assim, encarando de uma forma mais profissional em relação ao pessoal mais antigo. Mas ainda a gente encontra bastante dificuldade em relação a essa questão de planejamento. Eu vejo hoje uma certa dificuldade em a gente conseguir colocar na cabeça do cara que ele precisa se planejar com análise de solo, né? Para ele conseguir saber o que ele vai precisar comprar, toda aquela situação. E ainda a gente está tendo bastante dificuldade, principalmente com o pequeno produtor. Até porque assim, o cara normalmente ele não tem terra própria, né? Às vezes acaba arrendando, aí acaba confiando no que o cara que vai arrendar falou e tal. E aí às vezes acaba passando batido. Ou então, essa questão do arrendamento também, eu vejo uma dificuldade muito grande em cima da questão do tempo, né? Porque o cara vai arrendar o terreno, ele tá lá com pasto em cima, tá com gado e tal, vou tirar o gado tal dia, daí o cara o tempo para ele conseguir preparar o solo até a implantação da cultura é muito curto, então às vezes não dá tempo do calcário agir, não dá tempo de fazer uma boa correção, às vezes não dá tempo de fazer um bom preparo, né? Porque tu acaba atropelando, tu vai preparar uma terra molhada, tu vai acabar preparando uma terra muito seca, às vezes o próprio mato que tem em cima, a grama, essa parte do arrendado acontece direto. Você precisa matar, você precisa eliminar aquela grama, aquele mato que está ali para conseguir fazer um bom preparo. E às vezes eu vejo o troço, o cara bota calcário hoje, vai plantar daqui um mês. Mistura toda aquela grama, todo aquele mato com a terra, incorpora tudo, aquilo ali depois vai virar uma bomba relógio, porque você vai ter problema de fungo, você vai ter problema de bactéria, fermentando aquela grama, a tua nutrição não vai funcionar, até aquele calcário agir, o teu tomate já está na terceira amarra,
E aí você vai começar a ter uma resposta nutricional melhor na metade do ciclo para frente. Aí o cavalo já passou encilhado já faz tempo já, né? Então, assim, é uma dificuldade ainda hoje em relação a isso aí. Eu acho que até principalmente do pequeno produtor, porque às vezes a tomada de decisão dele de plantar, por exemplo, uma roça de abobrinha aqui e não ali, ela é de uma semana para outra, né? Tipo, ele ia plantar abobrinha aqui. Ah, não, mudou alguma coisa, não vou mais plantar aqui, eu vou plantar lá. Mas aí ele não tem essa parte periódica no análise, e como é pequenas culturas, isso vai rotacionando e uma material precisa mais disso, outro mais daquilo, Exato. então tem essa dificuldade, né? Mas assim, hoje então fosse para nós pegar e elencar aqui uma coisa importantíssima para o produtor de modo geral se desenvolver e buscar para melhorar o manejo dele, a gente pode então já levantar a parte da análise de solo para pegar todo como falou, eu achei bacana o exemplo da questão do exame de sangue da terra, vamos dizer assim, como ela está, para a partir dali começar a trabalhar no manejo de adubação, né? Para mim é a base, né? Uhum. Se você não tem um bom preparo, se você não tem um conhecimento do solo que você vai lidar, você não vai conseguir acertar o que você pretende chegar lá no final. Uhum. Se acertar, vai ser na sorte. Então, assim, eu vejo como uma questão fundamental essa questão da análise de solo. Isso hoje é a parte mais importante. E ainda, como aqui, repetindo mais uma vez, ainda uma das grandes dificuldades é o pessoal fazer esse preparo. Tem que botar isso aí na cabeça deles, então. Esse planejamento ele é fundamental. Eu acho que além disso, você tem que ter um planejamento muito bom, né? Uhum. Você tem que se planejar, o que você vai plantar, o que você espera, quanto que você espera colher, para onde você... Então, às vezes o cara faz todo um planejamento e aí a base do negócio não dá certo. Aí chega lá na frente ele se frustra, porque ele vai colher um produto ruim, de baixa qualidade, vai receber um valor abaixo, vai ter problema com o comprador, vai ter problema lá com o supermercado, enfim. Aí acaba, vamos dizer assim, voltando tudo para ele, às vezes por causa de uma base mal feita, sabe? Tá, e vamos dizer, o camarada escutou a gente aqui e fez análise e tudo mais, tá pensando em melhorar o manejo dele. Na parte de adubação e nutrição, quais adubos você vê como essenciais para o produtor? Se ele já não usar, ele está atento a formulações, a parte de base, ao próprio calcário, toda essa parte tem eu acho bem bacana também a parte de aquele calcário que já tem a questão de cálcio mais forte, que ajuda na questão de hortaliças. Reação mais rápida, vamos pensar assim, né? Isso, eu só jogando aqui. Mas essa parte de adubação, o que tu considera essencial pro produto, pensando em hortaliças, né? Para o produtor estar atento para ele buscar trabalhar tendo, né? Já partindo do sentido que ele tem análise de solo em mãos. Vamos pensar assim, qual o melhor calcário? O melhor calcário é o que a análise indicar. Se você vai usar um dolomítico ou calcítico, né? Então, a resposta é a análise. A análise é que vai dizer. Para parte do então, calcário. O termo técnico vai definir o que vai ser usado. O que você vai ter o melhor resultado. Porque aí você tem a questão do cálcio e magnésio que tem que ter o equilíbrio. Então, isso vai ser determinado pela análise. Então, por isso que eu falo. Por isso que é tão importante. Porque se você errar o calcário ali, você já começa errado. Daqui a pouco era para botar calcário 1, botou o calcário 2. Aí você já vai começar a ter um desequilíbrio, né? Então vamos pensar assim. Ali, se a gente tiver análise, a gente não vai errar. Correto? Se a gente vai ter o tempo hábil, a gente não vai errar. Dali para frente, a gente pensar na cultura. Aí, por exemplo, você pega tomate. Vamos dar um exemplo do tomate. Tomate, existem muitos híbridos, né? Muitas variedades. Então, o que acontece? Você tem que entender o que aquele teu material qual é o comportamento, se ele exige mais nitrogênio, se ele exige mais potássio, se ele exige um equilíbrio melhor. Entender, vamos dizer assim, o vigor daquela planta, qual que é a resposta que ela vai ter na questão da frutificação, se ela é mais acelerada, se ela é mais tardia, se ela tem uma maturação mais rápida ou mais devagar, e entender a necessidade daquela planta. Aí a questão do adubo ideal, ele vai ser também trabalhado em cima do cálculo que a análise vai mostrar, do que aquele terreno está precisando, o que aquela cultura exige e
aquela cultura, qual é o comportamento dela? Vamos dizer assim, qual é a necessidade dela? Se ela precisa mais uma fósforo, coisa, mais fósforo, potássio. Fósforo não vai mudar muita coisa. Vamos pensar assim, vai mexer muito a questão do nitrogênio. Então tem plantas que não querem tanto nitrogênio, como umas plantas que querem mais. E plantas que precisam um aporte de potássio muito maior. E tem que ver o que aquele solo já tem também. Por exemplo, aí tem solos mais antigos, solos mais batidos, que está muito carregado, que a gente tem que arrumar uma forma de a gente conseguir fazer com que aquele solo também disponibilize o que já está acumulado lá. Essa é só te cortando e aproveitando o gancho, já que é disso daí. Tem um grande ruído na comunicação aí em relação a algumas interpretações da análise de solo, por exemplo, dessa parte da disponibilidade do nutriente, né? Porque está lá dizendo na análise de solo que tem X de fósforo lá, mas nem tudo aquilo está disponível por causa da matéria do solo, algumas coisas assim. Explica um pouco para a gente essa parte da interpretação e que nem sempre o que está mostrando que está lá de fósforo, por exemplo, o nitrogênio no solo, realmente está disponível, que era o que eu estava falando agora. Tá, eu vou tentar resumir isso aí de uma forma bem simples, bem objetiva. Excessos, a nossa região litorânea, praticamente todos os nossos solos têm acesso. Se você pegar a parte baixa, vamos pegar Antônio Carlos, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Águas Mornas, não tem solo que não esteja saturado com fósforo, com potássio. Mas a gente sabe que se não adubar, não produz. Isso a gente vê na prática. Então essa é a prática mostra para nós. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma análise de solo hoje, olhar que está com excesso de fósforo, que está com excesso de potássio. Você não vai botar nada lá. Você vai botar só um pouquinho de nitrogênio para fazer uma complementação e você vai tocar aquele ciclo, você não vai conseguir produzir. Você vai precisar de muita sorte para conseguir produzir. Uma cultura vai ter que ser aí uma folhosa, alguma coisa rápida, uma cebolinha, uma salsinha, uma rúcula, um alface, talvez até você consiga produzir legal. Agora, se você pegar aí uma planta aí de um ciclo um pouco mais longo, aí um tomate aí, claro que não é uma planta perene, mas ela é considerada anual, mas você vai precisar um aporte nutricional, você vai ter que disponibilizar um pouco de nutriente no decorrer desse ciclo, porque senão não vai dar certo. O que a gente tem que fazer nessas situações, né? Existe uma coisa que a gente fala que é recuperação dos solos. Então aí vem a Epagre por trás, que está fazendo um trabalho muito bacana na questão da cobertura, do plantio direto, do plantio em relação ao plantio convencional, que eles vêm explorando, eles estão estudando, estão trabalhando, estão trazendo ideias, estão trazendo inovações em relação a essa questão da recuperação desses solos degradados. E aí sim, a partir do momento que você consegue colocar na prática a técnica correta, vamos dizer assim, do plantio direto, do plantio empalhada, aí você consegue, devagarinho, novamente buscar o equilíbrio desse solo, conseguir disponibilizar aquele fósforo que está lá, disponibilizar aquele potássio que está lá, mas é um processo lento. Então assim, a gente não pode ser radical ao ponto de chegar a olhar uma análise de solo e dizer, não, aqui você não vai poder botar nada porque você está com excesso. Aí sim, aí vem a questão do planejamento, né? Vamos pensar assim a longo prazo, aquele terreno, o que eu posso fazer naquele terreno que eu vou conseguir recuperar aquele excesso que eu tenho? E aí tem que sentar com um profissional e bolar um planejamento e botar em prática. E aí vem a questão toda de você fazer palhada, de você começar a fazer um melhor preparo daquele solo. Né? E é a longo prazo. Você não vai conseguir recuperar esse terreno em 1 ano, 2 anos. Você vai conseguir recuperar. Esse terreno ele vai chegar, vamos dizer assim, eu até estava vendo alguns treinamentos da Epagre outro dia, participei de um evento aí. Eles falam em 10 anos, 12 anos, 8 anos. Então tem alguns exemplos aí de terrenos aí com 10 anos, 12 anos que já conseguiu recuperar legal, que já não está mais com excesso, já não está mais com aqueles problemas de compactação, o terreno já se reestruturou, a biologia do solo já se reestruturou. Então isso é muito importante, porque a gente também não pode pensar só no excesso. O excesso às vezes não é tanto problema quanto a falta da microbiologia ali que não está mais funcionando. Porque com o solo pobre, com o processo do revolvimento contínuo e o solo mal protegido, você acaba tendo
Você vai degradando tudo, né? A estrutura vai se degradando. Você vai criando um solo impróprio. Vamos pensar assim, né? Então, aquilo ali fica uma... Vamos dizer assim, tu começa a dificultar até a vida da planta. Imagina você pega uma mudinha que tá lá no conforto, lá no teu viveiro, traz ela recebendo água, nutriente diariamente, recebendo todos os cuidados, puxando um sombritezinho por cima para controlar a temperatura. Aí você joga lá num solo totalmente degradado, compactado, né? Você vai lá meter desequilibrado. Você vai botar desequilibrado, você vai botar um termômetro lá no solo, lá vai estar dando 60 graus, 70 graus de temperatura naquela base dela ali. Imagina qual que vai ser a reação dela. Ela vai sofrer demais, ela vai sofrer um estresse, vai queimar, vai morrer. Não solta raiz, não desenvolve. Então, assim, esse processo todo essa ideia toda de melhorar os solos, de tentar dar a volta, tentar trazer essa qualidade dessa estrutura de solo aí, é tudo muito interessante também. Mas eu acho que esse nosso papo tá muito bom. Só que eu quero trazer polêmica aqui. Eu quero ver o Tendel. Posso, não? Depende. Se a gente conseguir ajudar, vamos lá. Não, ajudar eu acredito que tu consegue, mas para botar fogo no parquinho aí e prender a atenção do pessoal. Eu não vou entrar muito em detalhe, tu já sabe disso, porque aí a gente vai arrumar confusão aí com multinacional. Não é por esse lado aí não. Mas assim, ó, esterco de galinha, esterco de porco, esterco de vaca. E aí? Aonde que ele entra ou não nessa parte nutricional? Porque isso aí, tu sabe que é uma guerra, um pensa uma coisa, outro pensa outra, o produtor usa muitas vezes de maneira não adequada, que acaba, em vez de ajudar, atrapalha. E aí? Esterco de animal, o que tu... Processo de recuperação do solo. Vamos pensar dessa forma. Se você pegar um terreno bem estruturado, vamos pegar uma terra nova aí, uma de estoca, né? Um terreno mais de serra, aí, onde a gente tem um acúmulo de matéria orgânica maior. Você vai ter lá um nível de matéria orgânica de 4%, 6%. Tem alguns casos aí mais para cima, São Joaquim, Bom Jardim da Serra. Eu tenho análise de solo de produtor de brócolis que está dando 8%, 9% de matéria orgânica. Bem alto. Então é altíssimo, né? Até a moça lá da análise ligou para saber se era solo ou era turfa. Então, não tem necessidade de esterco. Vamos pensar dessa forma, né? Você pega uma situação aí com matéria orgânica boa, alta, um terreno bem estruturado, eu não vejo necessidade de esterco, né? Agora, se você pega um terreno totalmente degradado, um terreno balhado, que você não tem mais estrutura física nenhuma, o esterco ele vai ser bem-vindo, desde que seja um esterco curtido, né? Porque aqui, toda aquela disponibilidade de nitrogênio que a gente vai largar ali num esterco mal cultivo, você vai estar trazendo um monte de patógenos, você vai estar causando um desequilíbrio, a planta vai tendenciar muito para aquela parte nitrogenada, isso não é legal. Mas assim, ela é bem-vinda desde que seja direcionada para aquele terreno que realmente precisa. Uma coisa que é muito importante salientar é que o esterco, normalmente a gente usa ele, a ideia, lá na análise de solo vai dizer lá a necessidade do nitrogênio. Que 20% a 25% daquele nitrogênio que a gente vai disponibilizar para aquela planta que a gente vai cultivar seja de fonte orgânica, que venha do esterco. Então faz a continha lá, o teu esterco vai ter 2%, 3% de nitrogênio, quanto de esterco eu colocaria para atingir aquele 20% de fonte orgânica. Nitrogênio de fonte orgânica. Então essa seria, vamos dizer assim, o termo correto, a recomendação correta, mas isso quem vai fazer é o profissional. Agora, o cara comprar caminhões e caminhões e caminhões de esterco para estar largando lá de uma forma sem sentido nenhum, vamos dizer assim, sem um acompanhamento, acaba se tornando muito prejudicial. Ele acaba achando que está barateando o custo dele, porque ele não vai estar precisando usar nutrientes químicos, né? Porém, ele vai estar causando um baita desequilíbrio, vai ter problema de fungo, ele vai ter problema de bactéria, ele vai ter um desequilíbrio nutricional em relação a potássio, cálcio, boro, e isso vai refletir num problema. Vamos pensar em um brócolis, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu tive uma situação que eu peguei um rapaz com um terreno com matéria orgânica alta, faltando calcário,
Então já é uma dificuldade, a gente já sabe que brócolis ele vai ter dificuldade com cálcio numa situação dessa, vai ter dificuldade com boro, ele vai ter dificuldade de fazer tamanho de planta, ele vai ter dificuldade de fazer tamanho de cabeça, vai ter doenças. E o rapaz, ao invés dele investir numa análise, fazer a correção e botar uma nutrição mais equilibrada, o cara comprava esterco de aves. E o cara, a matéria orgânica já alta. A matéria orgânica do cara era quase 10, velho. Sem necessidade nenhuma. E o cara tinha uma caçamba para puxar esterco para a lavoura. Aí o cara, a partir do momento que eu teria análise do solo deles, cara, vende essa tua caçamba e investe em calcário. Investe em uma nutrição equilibrada. Investe numa recuperação desse teu solo e tal, enfim. Então são essas situações. Então o esterco ele é bem-vindo desde que seja bem orientado, bem recomendado e bem manejado. Agora o excesso é problema. Mas em determinados casos ele é muito bem-vindo. Eu acho que tem uma coisa que a gente vê bastante no campo aí, é muito o problema do esterco mal curtido, né? Eu acho que a gente já trabalhou, quando trabalhava com meu pai plantando e tal, a gente já trabalhou com esterco mal curtido. Chega a ser até insalubre a questão de... Chega a queimar o nariz de tanto forte que é aquele vapor. Amônia, então, né? É amônia. Então, tu imagina aquilo na terra para a planta. Gera inúmeros problemas de doença e queimar a planta e várias coisas, né? Então, tem esse problema. E outra coisa que tu falou e a gente identifica muito no campo é a questão da pessoa, né? Puta, usa esterco há 40 anos na lavoura, né? Sempre a maioria por conta própria, né? Tipo assim, cada 6 meses eu boto esterco aí. Tem gente, a gente já viu o caso, né, em estufa, por exemplo, que é pior ainda porque não tem a incidência da chuva para lavar o terreno. O cara, a cada ciclo, botava esterco dentro da estufa. Então imagina, quanto que isso vai estar desequilibrando pro nitrogênio, por exemplo. No início é bom, tu vê o negócio, né, enverdecer, bonito, mas... né, sendo repetitivamente sem necessidade, o excesso, né, acaba desequilibrando totalmente, gerando problemas, né? Exato, perfeito. Análise perfeita. Tu uso sem necessidade, ele vai te causar um problema. Agora, vamos dizer assim, uma reposição de matéria orgânica no solo ela é fundamental. Claro. Principalmente numa cultura que você só extrai, que você não devolve, que você não incorpora. Então, nesses casos, é importante o uso. Então, volta a questão da análise, né? Não podemos descartar, né? Só que tem que ser uma coisa bem pensada, né? Sim. Então, você tem que devolver para o solo que você está tirando, né? Então, uma forma de você fazer isso, se o cara não tem tempo, se não tem disponibilidade para fazer incorporação de matéria verde, por exemplo, assim... E como é que entra a matéria verde falando nisso? Matéria verde versus esterco, elas têm o mesmo papel, papéis diferentes, complementares? Não, com certeza. A questão de você fazer uma cobertura de plantas, ela é infinitamente melhor do que você repor esterco. Sim, porque também esterco acaba sendo uma alternativa, mas vamos dizer assim... mais rápida, né? Infinitamente melhor. Você vai ter raízes, você vai estar melhorando a estrutura física e você vai estar devolvendo, muitas vezes, nutriente que estava retido. Porque o que acontece? Como é que você vai fazer como é que você vai recuperar? Como é que você vai puxar aquele fósforo do solo? Como é que você vai puxar aquele potássio que está ali? Você vai ter que usar plantas rústicas ali que vão acabar com o tempo, todo o processo microbiológico vai fazer com que você consiga absorver de volta e retirar aquele excesso de solo. E quem vai fazer isso vão ser as plantas. As plantas, os micro-organismos que vão estar ali, que vão fazer todo esse trabalho. Sim, sim. Então, bacana. E essa parte de adubação aí, como tu vê que é uma adubação equilibrada, pensando já, vamos ver que já está sendo solucionada essa parte de análise, equilíbrio, o que a análise pede. O que uma adubação equilibrada vai ajudar na parte de pragas e doenças, na tua experiência? Na prática, no campo. Então, digamos que a gente fez todo um preparo, toda uma base, tá tudo certinho, corrigimos o que tinha que ser corrigido, a gente vai pensar, né, vamos dizer assim, na curva de absorção daquela planta, daquela cultura, entender qual a época ela vai precisar mais disso ou mais daquilo lá e tentar distribuir a nutrição de uma forma mais correta para aquele momento, né, e tentar usar uma fonte de nutrição melhor, vamos pensar assim, né? Então, mas qual que é o melhor? Você vai usar nitrato, você vai usar amônia?
Depende. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, mas vai ter horas, dependendo lá que você vai pensar, pô, mas semana que vem o tempo vai estar assim, semana outra vai estar, uma hora vai estar chuvoso, outra hora vai estar mais quente, outra hora vai estar mais seco. Vamos pensar a questão se você vai fazer a lanço, se você vai fertirrigar. Então, todas essas questões, elas têm que estar, ela já tem que vir embolada já em cima de um planejamento daquela cultura. Vamos pensar assim, então, qual nutriente eu vou trabalhar? Que também foi pensado lá na análise também, né? Você vai olhar a análise, você vai estar com a base feita, você vai olhar que planta você vai cultivar, qual a variedade, qual a exigência, e aí você vai começar de que forma que você vai distribuir aquela nutrição. Então isso é uma coisa que tem que ser pensado, você tem que sentar e você tem realmente que fazer conta. Mostrar para o produtor, ó, você vai ter que gastar tanto de tal nutriente, tanto de tal, e aí em cima bolar um planejamento. Então você vai tentar, vamos pensar assim, como que eu vou conseguir fazer o melhor equilíbrio para eu não ter tanta doença e não ter tanta praga. Então, disponibilizar de uma forma mais distribuída, não tentar nunca fazer acúmulo, tentar nunca desperdiçar e tentar atingir o equilíbrio entre amônia, entre nitrato, qual potássio eu vou usar, qual fonte de fósforo, liberação daquele fósforo. Então, pensando num tomate, por exemplo, o cara acaba jogando alguma coisa incorporada no canteiro, acaba distribuindo alguma coisa a lanço e acaba distribuindo alguma coisa em gotejamento em nutrientes solúveis, né? E tentando buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio ele vai ser fundamental para você não ter, para você ter um crescimento contínuo, de uma forma que essa tua planta não cause nenhum exagero, principalmente de nitrogênio, que não cause nenhum exagero de potássio e tal, porque esses exageros, eles vão trazer outros problemas, que é a questão dos micronutrientes, que daí vai começar a acontecer o desbalanço e tal, e aí você vai começar a ter problema com formação de flores, você vai ter abortamento, você vai ter malformação de frutos, você vai ter frutos menores. Abortamento de floral é fósforo, né? E boro também, né? Não necessariamente, cara. Tem alguns nutrientes que são, vamos dizer assim, mais específicos, né? Por exemplo, o que boro, ajudam, na verdade, né? O boro, ele tem uma função muito importante na questão floral, mas assim, ó, se eu nitrogenei demais, eu vou ter problema com boro automaticamente. Sim. Se eu botei potássio demais, eu também vou ter problema com boro. Se o meu cálcio não está redondo, eu também vou ter problema com boro. Então, essa questão, a gente não pode dizer assim, eu vou botar boro que vai resolver todo o meu problema. Às vezes teu terreno pode estar certinho, só que se tu causou algum desequilíbrio em determinado momento, você vai ter um problema. Por exemplo, ontem, eu tenho um produtor de brócolis com problema de deficiência de boro. Teoricamente, está tudo certo lá na lavoura. Está calcareado, a adubação dele está correta, mas tem alguma coisa lá que não está legal. Aí vamos investigar. Foi calor demais, foi chuva demais, talvez o adensamento, talvez faltou luminosidade, e tudo isso vai refletir num desequilíbrio. E aí, qual desequilíbrio que vai acontecer? Por exemplo, digamos que tenha chovido demais, ficou muito nublado. A planta vai tendenciar mais para a parte vegetativa, mais para a parte do nitrogênio. Menos fruto. Que é mais rápido, a assimilação é mais rápida, acontece com mais facilidade nesse período de falta de luz. Se você tendenciou ela e se ela vegetou demais, você automaticamente vai ter um problema com boro. Isso em brócolis, couve-flor, a resposta é muito rápida em relação a isso. E tomate não é diferente. Então, assim, a busca do equilíbrio ela é fundamental por isso, porque vai estourar em algum lugar, né? Então, você vai ter um problema de abortamento no tomate, no caso, ou você vai ter problema de lóculo aberto, ou daqui a pouco vai dar uma esquentada, meio de repente, né, um calor, você vai ter uma deficiência de cálcio, né? Fundo preto em tomate, que é muito comum também. E vamos pensar lá na frente também, quando você está colhendo, a parte de fruto manchado também. Então toda essa questão do equilíbrio aí, ela vai refletir também numa qualidade de frutos. Então, se daqui a pouco dar uma chuva fora do normal, uma planta bem equilibrada não vai lanhar, não vai rachar. Uma planta bem adubada, uma planta bem irrigada, dificilmente ela vai ter algum problema em relação a isso. Agora, se o cara não tem um manejo
constante, o cara não tem uma nutrição constante, não tem uma irrigação constante, ou às vezes nem tem irrigação, aí a hora que vier a chuva, a hora que vier, vamos dizer assim, as situações climáticas desfavoráveis, você vai ter um problema, né? E aí pode refletir em devolução de produto lá no supermercado, o teu produto pode não ter um pós-colheita bom, pode não ter uma vida longa de prateleira, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que é importante também, Marciano, a gente salientar, linkado a isso que tu falou, talvez até dar alguns exemplos, porque às vezes a gente fala as coisas aqui, né, tá falando, às vezes o cara, o produtor tá escutando, tipo, eu tô entendendo, mas na prática eu não tô conseguindo ver na minha roça aqui isso aplicado, tá falando do equilíbrio, né? É a parte do equilíbrio, da necessidade de, não somente de, por exemplo, a diferença entre a alface crespa e americana, que uma precisa de nutrientes diferentes da outra, quanto, por exemplo, também num próprio tomate. Tem tomate que precisa mais de potássio, outro é equilibrado potássio e nitrogênio igual, outro precisa mais de nitrogênio, talvez, e varia um pouco, né? Brócolis é a mesma coisa. Tem um brócolis que ele tem uma formação de folha muito vigorosa, então ele não precisa tanto de nitrogênio, ele é mais potássio. Então, que exemplos a gente poderia elencar nesses 3 exemplos, para o pessoal entender na prática essa parte de equilíbrio e entender não só o que ele está plantando, por exemplo, se é tomate ou repolho, um exemplo, ou brócolis, né? Nesse exemplo, tipo tomate e brócolis, mas também dentro do próprio tomate essas variações entre as variedades. Como é que tu pode ver, assim, para dar esse exemplo para o pessoal entender na prática, para ele pensar, putz, realmente esse tomate aqui que eu estava adubando aqui com 12-12, que é 1 para 1, nitrogênio e potássio, e estava dando tal e tal problema, que é esses exemplos que tu falou agora. Eu acho que aí vem a parte vamos dizer assim, do conhecimento do profissional que lida com aquele material. Por exemplo, cada empresa tem o seu representante, vamos dizer assim. A Sakata tem o seu representante, a Semes tem o seu representante, a TSV tem o seu representante, o Otseres, enfim. Sim. Todo mundo tem lá o seu material. Cada um tem o conhecimento do seu material. A questão nutricional. Por mais que às vezes você não tenha curva de absorção, mas lá quando o produto foi testado, quando tu vem estudando aquele material, tu já vem entendendo o comportamento daquele material. No caso, né? Então assim, vamos pensar, se você vai plantar uma determinada variedade, você já tem que buscar aquela informação daquele material. Então, por exemplo, nós vamos lançar uma alface nova, ou um tomate novo, ou um pimentão novo, ou uma couve nova, né? Um brócolis. O que é a nossa base, o início do nosso trabalho, o que é? É mostrar as características do material. Tentar deixar ele muito claro para o produtor, para o viveirista, para o lojista, o que é aquele material e qual é aquela necessidade daquele material. Em cima disso, aí o produtor vai fazer o planejamento dele. Vai levar para o técnico dele, que vai analisar o solo dele, que vai calcular a nutrição dele. Então, a gente sempre tem que pensar nessa característica de cada material. E aí a gente vai falar um pouquinho de tomate, por exemplo. É como você falou, tem tomate que quer menos potássio, tomate que quer muito mais. E, cara, se você não acertar essa questão nutricional aí, você vai ter um problema. Você não vai conseguir, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, vamos dizer assim, o máximo do potencial produtivo daquela cultura. Aí, digamos assim, você atingiu, fez a base, está fazendo a nutrição balanceada. Qual nutriente usar? O que é melhor? Então aí vem também novamente a parte do profissional. O profissional vai ter que chegar, vai ter que, quem sabe vamos para essa fonte agora, essa aqui já tem um cálciozinho junto, essa aqui já tem um boro junto, essa aqui já tem um micronutriente junto, esse potássio aqui ele é mais solúvel, esse aqui saliniza mais, esse aqui saliniza menos, esse fósforo aqui vai estar disponível mais rápido, né? Enfim, eu acho que pensando em todas as culturas, cada um com as suas características, eu acho que o principal mesmo é entender cada cultura como que é o comportamento. Uma alface crespa americana, o comportamento é um pouco diferente em relação a ciclo, tudo, né? E você tem que tentar buscar um pouco mais o equilíbrio na forma de botar um potássiozinho a mais, tentar caprichar um pouquinho mais no cálcio, porque a resposta lá na frente vai ser muito mais negativa se o negócio for mal feito, né? Em americano você vai perder muito mais que uma crespa que é muito mais rústica, né?
É uma coisa que acontece muito, por exemplo, na alface crespa americana, essa divergência, né? Um dos maiores erros de quem produz alface na parte nutricional é quem produz alface crespa americana e muitas vezes aduba a americana com adubo da crespa. É o próprio esterco, né? Então, assim, você pega esterco na americana esterco numa crespa, vai muito bem, obrigado. Agora, se você pegar aí esterco numa americana, pegar um período chuvoso e de calor, você vai perder. Você não vai conseguir atingir. Ela tem uma maior exigência em potássio, principalmente na parte de fechamento de cabeça, né? Vamos dizer assim, você tem que conseguir um equilíbrio melhor. A crespa tolera menos equilíbrio. A americana vai precisar de um equilíbrio um pouco melhor. Um aporte maior de potássio, um aporte maior de cálcio. O ciclo dela vai se estender. Então você vai precisar daquele tempo de fechamento. E aquele tempo de fechamento ali, se você tiver com ela desequilibrada, você vai ter problema. Você vai ter problema de oxidação, você vai ter problema de quebramento, você vai ter problema com bactérias. Então vai virar uma bola de fogo aquilo ali, né? E como tu falou, né? Nenhum material hoje novo que entra no mercado, ele entra do dia para a noite, né? É um material, uma coisa que vem em testes e vem em código, vai testando, vai desenvolvendo nas regiões, vendo como é que se comporta e vendo a necessidade de adubação, qual é o equilíbrio nutricional daquele material, né? Então, acho que realmente o produtor, ele procurar os profissionais de determinado material que ele está plantando, né? O pessoal da Sacata, da Horticede, né? Todas as marcas, tem o pessoal rodando, trabalhando, desenvolvendo produtos, né? Conversar com eles ou com o próprio viveiro, com a própria revenda, para ele ir atrás, né? Se não tiver o contato direto com a pessoa, para buscar esse balanço de cada material, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque realmente, assim, a gente está falando de uma coisa que eu acho que é muito importante. Às vezes o cara planta 2 tipos de tomate, às vezes o cara planta 3 variedades de tomate na mesma terra. E a nutrição dos 3 materiais são diferentes. O comportamento é diferente, o ciclo é diferente, o arranque, a velocidade, vamos dizer aí, a resistência a doenças, a floração, o negócio não coincide, não fecha, é diferente. Então você vai ter que manejar essas plantas de uma forma diferente. Então essa questão de você entender o comportamento, ela é muito importante em relação a isso, e você tem que ir lá no campo botar em prática. Você precisa realmente dividir o negócio. Então, se você tem 2 tipos de tomate, você tem que ter 2 nutrição. Então, você vai ter que separar o setor de irrigação e você vai ter que nutrir uma planta de uma forma e outra planta de outra. E esse conhecimento, claro, o profissional, mais ele, o conhecimento de campo dele, é que vai dizer. Porque, assim, um material que às vezes ele dá bom lá no interior do Brasil, nem sempre o comportamento dele vai ser igual, e aqui ele pode não dar tão bom, ou às vezes ele pode dar melhor aqui do que lá. Sim. Então, essa questão, o Brasil é muito grande, então essa questão da regionalização, de você testar esse material, entender o comportamento também é muito importante. Então, aí vem o nosso trabalho de campo, o nosso trabalho de desenvolvedor de mercado, que é isso, né? Que você... Para posicionamento, né? Para a gente conseguir fazer com que o material atinja o melhor desempenho, a gente tem que aprender a posicionar. Se a gente não aprender a fazer um bom posicionamento, o negócio não vai fluir legal. E como no campo o produtor ele pode identificar os sinais de uma planta desequilibrada, uma planta que está com excesso de algo ou falta de algo? Como é que ele pode identificar isso aí no campo, nas hortaliças? O visual de uma planta de tomate, por exemplo, ela indica muita coisa, né? Então, vamos dizer assim, o produtor de tomate ele tem que estar dentro da tomateira todos os dias. E a resposta é muito rápida. Então você pega aí, por exemplo, um cultivo de tomate em vaso. Você muda a nutrição hoje, amanhã você já vê a resposta. Você começa a ver coloração, você começa a ver grossura de ponteiro, você consegue enxergar brotação, conforme como que essa brotação tá reagindo, como que a flor tá reagindo, se o cachinho tá vindo com ramificações, se ele tá vindo duplo, triplo, se ele tá vindo simples. Então isso é reflexo do desequilíbrio nutricional ou do equilíbrio. Então a resposta ela vem de diversas formas. Então você vai conseguir observar também na coloração de folhas. Você pega uma planta de tomate, o que é o correto de uma planta de tomate? Você tem que ter ela escura até o último terço do ponteiro, e a parte do último terço do ponteiro então tem que estar um verde um pouquinho mais claro. Se ele tiver com uma tonalidade mais clara e mais verde para baixo, normalmente ele vai estar mais equilibrado. Agora, se você pega uma planta de tomate, ela está verde intenso até o ponteiro,
Não tem tu não consegue diferenciar uma tonalidade de cor, você vai estar com excesso de nitrogênio. E se você tiver um excesso de nitrogênio, vai acontecer tudo aquilo que a gente já comentou antes. Você vai ter problema de abortamento, você vai ter problema de dificuldade com o cacho, você vai ter menos fruto no cacho. Tecnicamente não vai engrossar tanto o ponteiro, por exemplo. Vai ter dificuldade para engradar ponteiro. Você vai ter dificuldade com doenças. Você vai ter dificuldade com coloração de fruto. Você vai ter um problema lá na frente a hora que chover. Então, no visual você consegue entender muita coisa. E normalmente o olho do produtor ele funciona assim, ele vai muito pelo visual. Agora, se você tem um planejamento, fica um pouco mais fácil. Dificilmente você vai ter esses picos de erro aí, né? Eu acho que também uma coisa na parte visual para identificar isso, né? Eu acho que o produtor, como tu falou, ele já que planta-se aquilo há um tempo, ele conhece os ciclos, eu acho que também dá de identificar tanto pela coloração, que tu falou, poxa, uma rúcula é um verde escuro intenso. Ela tá clara igual essa caneca fraquinha. Pô, tá faltando alguma coisa. Vamos buscar o que é, um conhecimento para ver o que é. Poxa, um pé de alface, ele se desenvolve em 40 dias nessa época do ano. Poxa, mas já passou 15 dias, olha só como é que tá. Alguma coisa está de errado. Isso. Eu acho que tanto a questão da coloração, como tu falou, quanto o ciclo, o próprio tomate. Poxa, o tomate nessa época, pelo tempo que tá plantado, já era para estar assim e não tá. Então, prestar essa atenção no andamento dos ciclos, né? Exato. E aí é o seguinte, aí se você começa a ter o erro, digamos que teu tomate lá tá nitrogenado demais, tá lá com um ponteiro bem escuro, né? Você vai começar a ter dificuldade até com amarrar, até com manejar. Ele vai ficar muito quebradiço, ele vai ficar ruim de amarrar, vai causar um embolamento. E aí você vai ter que começar a conviver com os problemas que vão começar a vir. Que vai começar a vir doença, vai começar a atacar praga. Você vai ter dificuldade até com a aplicação de defensivo, porque uma planta com exagero foliar, como é que você vai atingir o alvo de um... Pensando em inseto, por exemplo. Como é que você vai matar uma lagarta? Como é que você vai matar vai controlar uma broca de fruto que botou o ovo ali? Você vai precisar atingir aquele ovinho para que ele não vai eclodir e entrar dentro do fruto. Então, se você não tem uma aplicação bem feita, você não vai ter sucesso lá na ponte. E essa questão do equilíbrio nutricional, além da questão das doenças e pragas, tem essa questão do alvo do inseto também, que vai dificultar. Você vai ter muito enfolhamento, você vai ter dificuldade com a aplicação. Ela vai ser ineficiente. Bacana, né? Então essa parte de identificar, acho que é por aí que a gente falou, acho que deu de entender bem assim, sabe? E na parte aí de, por exemplo, adubação via solo versus adubação foliar, uma anula a outra, elas se complementam, como é que tu vê isso aí na prática? É uma complementação, uma adubação foliar, né? A adubação normal, o correto é a planta comer via raiz. Ela vai se nutrir através da água que ela vai trazer do solo, vamos pensar assim. Então, para que isso funcione, você tem que ter disponibilidade de água, você tem que ter um solo bem estruturado, né? Você tem que ter toda uma condição para que ela consiga fazer todos esses processos, além do clima ajudar e você dar condição de espaçamento, época do ano, toda que você vai na época correta, vamos dizer assim. Agora, pensando na nutrição foliar, como a maioria do pessoal fala aí que tudo se resolve com aminoácido, né? Galera do aminoácido? Bota um aminoácidozinho aí que já resolve. Cara, não é bem por aí, tá? Até porque se a gente for pegar hoje, a maioria dos vendedores aí que trabalham com nutrição foliar, o que é a abertura do negócio? Sempre é um aminoácido. Porque é o reflexo imediato. Não, o que mais dá visualmente, voltando ao visual, é mais que dá o resultado. É o resultado imediato. Por quê? Porque no momento ele dentro tem nitrogênio. Então você bota nitrogênio via folha, vai responder. Então, qualquer produto que tenha nitrogênio dentro, a resposta vai ser imediata e o produtor vai achar que é o melhor produto do mundo. Mas nem sempre aquilo que ele está jogando ali vai ser o que vai melhorar o negócio para ele. Às vezes está dando um visual imediato ali que daqui a pouco não vai ser legal também. Mas enfim, assim, pensando na questão da adubação foliar, ela é importante quando o clima não está ajudando, você está com dificuldade de luz, você está com muita chuva, ou você está com calor demais.
quando vamos dizer assim, a natureza não está ajudando. E você consegue entender que aquela planta não está tendo a resposta de baixo para cima da forma correta. Então aí um aporte de cálcio, uma reposição de cálcio via folha é muito importante para a gente conseguir melhorar a estrutura então dessa planta, tentar achar um pouco melhor o equilíbrio, né? Porque você repõe cálcio via foliar, um cálcio de boa qualidade, por mais lento que seja a absorção, por mais devagar que seja a translocação desse produto, a gente sabe que ele vai ter uma resposta. Uhum. Não é uma aplicação que vai resolver, às vezes são mais aplicações. Uma aplicação de boro, quando você está tendo dificuldade com cálcio, quando a tua planta está um pouco exagerada, a aplicaçãozinha de boro também vai te ajudar um pouco. A resposta vai ser melhor quando ela está tendo dificuldade de extrair de baixo. E às vezes um determinado estresse, às vezes até de uma aplicação, de um excesso de calor, de um frio e tal, a resposta do aminoácido é interessante. Uhum. Mas assim, vamos pensar assim, no meu ver, é uma complementação. Tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso é custo. É interessante. Quem não gosta de vender foliar? Né? Opa. É legal, é uma complementação. Você acaba agregando um pouco de valor no teu trabalho. Uhum. Porém, tem que procurar cuidar um pouco com o excesso desses produtos, né? Porque todo mundo que vai lá vai oferecer o seu produto. Uhum. Aí conta uma historinha bonita, o cara compra. Aí vem um outro, conta uma outra historinha bonita, o cara compra também. Quando tu vai ver, tu tá com 3, 4 produtos na prateleira Iguais. com a mesma função. Isso acontece muito. Com a mesma função. Acontece muito. Então, tem que tomar um pouco de cuidado disso, tem que se policiar em relação a isso, porque não é um milagre, né? E muitas vezes a gente acaba ouvindo no campo, ouvindo de outros profissionais, que acaba achando que aquilo ali vai ser a salvação de todos os problemas dele. E não é uma complementação. Eu acho que tem hora que vai ser interessante, tem hora que é desnecessário. Eu acho que quando o clima está correto, o terreno está bem preparado, a nutrição embaixo está sendo bem feita, não há necessidade. Agora, em condições extremas, em situações em que realmente a coisa não está legal, eu acho que a complementação ela é bem-vinda, sim. Com certeza. Uma coisa que cresceu muito, né? De um período para cá. O aminoácido se tem há quantos anos? 50? Toda a vida existiu, né? Quimifol lá do... Vamos pensar aí, tem produto aí com mais de 50 anos. Como é que é o nome do aminoácido Quimifol? Nipocan, por exemplo. Nipocan, meu Deus do céu. Nipocan tem... eu acho que é bem mais velho que eu, né? E tu é velho? Eu sou velho. Mas assim, são exemplos de produtos que estão aí no mercado e se estão vendendo, é porque o produtor vê resultado. Até porque quando tu não vê resultado, normalmente tu não vai ficar usando. Mas assim, é isso que eu falo, assim. Então, tem que cuidar dos exageros, tem que cuidar com história, com os milagres, né? Milagres ninguém aqui consegue fazer, né? E a parte foliar cresceu muito, né? E eu vejo na prática que a gente faz no viveiro várias reposições foliares, até entrando no manejo semanal, algumas coisas, que é muito interessante. E a gente vê um resultado em vários manejos muito bons. Mas é aquilo que tu falou, são complementares. Ele não deixa de adubar, porque adubar via fértil, né? Exatamente. No substrato, porque eu estou pulverizando em cima. Exatamente. O que acontece, por exemplo, é uma complementação, uma mudança de manejo, por exemplo, quando está com o tempo muito fechado, muito chuvoso, não dá de entrar com água para adubar. Exato. E a gente vai lá e faz uma pulverização com cálcio, aminoácido, micronutriente, algumas coisas, para nutrir a planta, porque é a única maneira que está dando de fazer, às vezes, né? Exatamente. E pensando que, como os valores das mercadorias hoje na ponta estão baratas, tá puxado, hein? A tendência cada vez é a margem ser menor, tem que tomar muito cuidado em relação ao custo, né? Mas é baratinho, esse aminoácido aqui é baratinho, esse cálciozinho aqui é barato. Mas tudo no final vai somar, né? E muitas vezes o cara acaba usando sem necessidade. E isso aí depois vai refletir na melhora da tua margem final, né? Então um produto bem posicionado, usado na hora correta, lá no final ele vai refletir em mais dinheiro no teu bolso, né? Não ficar só aplicando por aplicar, né? E aí, o que você está achando desse 14º episódio? Hein? Muita informação importante sobre manejo de hortaliças no campo, adubação e defensivos agrícolas. Se você não está inscrito, se inscreve aqui embaixo. E outra coisa, veja os outros episódios se você não viu. Muita informação valorosa está esperando você aqui no canal do Agro Conecta. Então, cara, essa parte de nutrição,
Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação. Só para a gente fazer um fechamento, então. Primeiro ponto, análise de solo. Segundo, a interpretação dela de maneira a pensar em equilibrar ela para a cultura que vai ser plantada, né? Seja ela qual for. Não só para a cultura, como para a variedade que vai ser plantada, né? Entender, poxa, é tomate e é tal variedade de tomate. Qual que é a exigência dela do balanço nutricional, né? Vamos buscar informação sobre isso. E tentar disponibilizar na fase correta, na hora certa, vamos dizer assim, né? Para que você seria a curva de absorção, vamos dizer assim. Até o final e conseguir disponibilizar a quantidade correta para aquele momento que aquela planta está exigindo, né? Para a gente não ter sobra e ter um resultado bom lá na ponta e economizar, né? Eu acho que é... E a parte foliar aí, né? Como complemento, encaixando ela no manejo, nunca anulando a adubação via raiz, né? Exato. Seja ela qual for, granulado ou solúvel, né? Entrando como complemento se torna muito interessante e um resultado muito bom, né? Para aquele momento que realmente a planta seja necessário para não esteja com dificuldade. Então, perfeito. Eu acho que ficou bem bacana. Na parte de, cara, manejo defensivos agrícolas, tá? Quais erros mais comuns tu vê hoje ocorrer no campo, assim, na parte de manejo defensivo? Vai ser complexo, hein? É muito problema? Vai ser complexo, cara. Porque, aí a gente está partindo de uma coisa que a gente veio de um assunto mais tranquilo que a parte de solos. E a gente vai partir para um assunto que é polêmico agora, né? Polêmico. Porque, a gente tá lidando com químico, né? Uhum. O produto normalmente são produtos perigosos, são tóxicos. Se for mal geridos, no caso, né? Então, só que se bem manejado, não tem problema algum. E são indispensáveis, né? Vamos pensar em remédio, né? Você pega... qual a diferença do remédio e para o veneno, né? É a dose. É a dose. Então, vamos partir desse princípio. Mas, pensando em agricultura, e se a gente for pegar o passado, como que era antigamente, a gente tinha muito produto perigoso. Então, por que é tão polêmico? Porque lá, num tempo não tão distante, vamos dizer assim, a gente tinha produtos muito agressivos, que não faziam seleções naturais de pragas, né? Limpava praticamente zerava tudo. O produto era perigoso para o solo, era perigoso para o peixe, era perigoso para o pássaro, para o inseto, para a água, para o ser humano, para o próprio ser humano, que vamos dizer assim, que hoje é o que mais sofre diretamente, porque ele é o cara que aplica, ele é o cara que está dentro da lavoura. Então, assim, ele é um assunto bem complexo, né? Mas vamos lá para a tua pergunta. O que é a principal dificuldade que eu vejo hoje? A falta de entendimento do produtor em relação a tal doença, tal praga, o que é o produto, o que o produto faz. Eu acho que é uma das principais dificuldades que eu vejo. É a aplicação de produto A, sendo que teria que ser só que o problema é B, vamos dizer assim. É outra coisa. Porque é complexo, né? Então, assim, o produtor... tem casos que o produtor ele chega a ter dificuldade de entender o que é um inseticida, o que é um fungicida. Isso eu acho interessante nós falar. Eu tava pensando. Porque, assim... São três linhas de produto, né? Se eu não estou enganado, inseticida, fungicida e bactericida. Esses três segmentos. Digamos que podemos fixar nesses três aí, que já tem assunto bastante já. Mas, então assim, eu vejo dificuldade hoje do entendimento, principalmente o pessoal mais antigo. O pessoal tem bastante dificuldade. O pessoal mais jovem já está mais antenado. Penso eu que para isso melhorar, deveria existir de alguma forma um trabalho em cima dessas questões, até mesmo de profissionalizar o produtor. Vou criar uma polêmica aqui, mas eu acho que produtor rural tinha que ter uma carteira de capacitação para poder lidar com defensivo agrícola. Na minha opinião. Teoricamente o Inácio falou sobre drones aí um tempo atrás. Na minha opinião. Ele falou que pelo certo para alguém... Mas aí é o aplicador, né? O cara que vai ter o drone, isso, né? Não, mas até na parte de tratores e tal, teoricamente teria que ter uma... Mas por que o cara que tem lá a Jactozinho, Costal, lá o seu Guaranizinho não tem? Entendeu?
Então, assim, falta muita coisa ainda, apesar de ser antigo já, e de se falar muito e de ter muita tecnologia embarcada em cima dos insumos, dos defensivos agrícolas, falta lá na ponta a profissionalização. E às vezes a informação, muitas vezes não chega até o produtor. Então o produtor ele tem dificuldade de lidar com a importância de usar um EPI, de usar a bota, de usar o macacão, de usar a máscara, de usar o óculos. Muitas vezes até em tom de deboche. Por exemplo, não mata o inseto, vai matar eu, um homem desse tamanho. E não é por aí, né? A gente sabe que o reflexo ele vem depois, né? Sim. É o acúmulo, né? A exposição que você vai ficar durante muitos anos, aí você pode ter vários problemas depois, problemas neurológicos, você vai poder ter um problema de câncer, você vai poder ter um problema gastro. Então, assim, os problemas são inúmeros, né? Então, assim, a exposição ao defensivo agrícola, para quem trabalha na lavoura, para o aplicador, é uma coisa que às vezes é um pouco até meio preocupante, né? Mas que melhorou muito. Hoje, então, a gente tem produtos muito mais seguros, o produto hoje está sendo muito mais bem manejado, o entendimento hoje do que tu vai fazer com um determinado produto, ele já está, vamos dizer, a informação está chegando com mais facilidade. Vamos voltar aí uns 20 anos atrás, aí, quando a gente não tinha internet, né? Vamos dizer lá, 30 anos atrás, o cara tinha que sair do campo, ir até a cidade, procurar um engenheiro agrônomo da Epagre, da Emater, da prefeitura, para obter a orientação. Hoje você tem informação na mão. Então, o produtor rural hoje, a grande maioria tem internet em casa e tem disponibilidade de um smartphone, então você tem acesso à informação muito mais fácil do que era antigamente. Então melhorou muito. Então, assim, em vista do que era, melhorou muito. Porém, ainda a gente encontra situações com dificuldades de entender o que é o produto, para que serve, como que eu vou usar de forma correta, né? A outra polêmica é a questão, vamos dizer assim, do registro do produto. Isso é indispensável. É uma coisa que, assim, a orientação, ela existe. Quem comercializa, orienta. A empresa que comercializa, orienta. O cara que está lá atendendo ele lá na lavoura, orienta. Mas que muitas vezes é ignorado. E aí acaba, né, vamos dizer assim, não aprende por bem, aprende na dor, né? Por mal. Então, mas assim, é uma dificuldade também, tá? Mas assim, eu percebo que melhorou bastante. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, produtos muito mais modernos, que vão agredir muito menos o meio ambiente, produtos muito mais seguros. O efeito dos defensivos, eles são muito melhores, menos agressivos para a planta, menos agressivos para tudo, né? Então, vamos dizer assim, modernizou muito. Hoje está muito melhor do que era aí uns anos atrás. Eu acho que essa parte aí, principalmente da parte de entendimento, né? Por exemplo, tanto dessa parte, como a gente deu o exemplo, dessas 3 principais problemas, inseticida, fungicida, porque é para a parte de fungo, e bactericida para bactéria. O produtor, ele tem eu vejo muito problema, a gente já viu isso na prática, por exemplo, em roças aí, vou dar um exemplo de brócolis, de repolho, a gente chega lá, tá com um problema de bactéria, perguntar se o produtor já aplicou alguma coisa para aquilo. Não, apliquei. Aí a gente, mas o que tu aplicou? A gente já viu isso na prática, isso, né? O que tu aplicou? Ele fala o nome do defensivo, ele querendo na cabeça dele, dizendo que pulverizou para bactéria, mas na verdade aquilo é um fungicida, não tem nada a ver com bactéria. Exato. Ou seja, ele está achando que está aplicando alguma coisa para o problema dele, e na verdade não tem nada a ver com aquilo, né? Acontece muito. Muito. Então, esse entendimento, eu acho de que qual é o real problema dele? Primeiramente, identificar o problema, a doença, né? O problema em si na roça. O problema, a doença ou o inseto, né? Segundamente, a parte de qual produto eu tenho disponível realmente para esse problema. E outra coisa que também entra junto nisso, nós podemos falar também, é a questão de contato versus sistêmico. Que também é uma dúvida muito gigantesca, assim, sabe? Qual que é a tua colocação assim, em relação a qual o melhor uso, em quais momentos é o melhor uso, pensando em sistêmico, pensando em contato?
Modo de ação do produto, vamos pensar, né? Existem produtos de contato, que são produtos só para fazer proteção superficial. É até uma coisa que eu falei, mas é bom a gente tá É. querendo esclarecer. Contato, explica primeiro o que é sistêmico, o que é contato. Produto de ação de profundidade, Uhum. que tem uma certa penetração na folha. Produto que transloca, que seriam sistêmicos. Uhum. Vamos pensar assim, que transloca... Dentro da planta, né? Isso. Então, você aplica numa determinada parte da folha, ele tende a se expandir em direção às pontas, né? Então, vamos pensar. Vamos resumir, né? Um produto de ação sistêmica, ele vai ter muito mais eficiência, porque vai abranger uma parte muito maior da cobertura foliar que a gente pretende atingir para fazer a proteção de fungos e bactérias. Um produto de contato, ele vai proteger somente onde ele pegou. Então, aí já dá para entender um pouco a questão da importância e da eficiência. Uhum. Né? Porém, um produto de contato bem manejado, ele fica muito mais barato. E ele também é eficiente em determinados estágios da planta. Só que em alguns determinados estágios, dependendo da situação climática também. Então, se você está com um período mais seco, você está com um clima mais favorável, normalmente um produto de ação de contato, que é muito mais barato, vai fazer o trabalho que tem que ser feito, que é a proteção. Vai fazer aquela proteção. Agora, você começa a pegar aí um período mais chuvoso, mais úmido, enfim, a eficiência de um produto sistêmico vai ser melhor. Até porque a chuva vai lavar aquele produto de contato. Com o tempo vai tirando aquela proteção. Então, às vezes, é muito mais viável você ter uma proteção interna numa determinada situação do que você ter uma proteção superficial. Uhum. Em níveis de eficiência, com certeza, o sistêmico, a grande maioria dos sistêmicos são mais eficientes. Uhum. Mas não quer dizer que o outro não seja. Agora, pensando, quando você tem uma doença se instalando ou uma doença instalada, aí tem que ver certinho qual é o modo de ação, se você quer realmente fazer, vamos dizer assim, a cura daquele problema. Mas aí você tem que pensar também, você pega aí, por exemplo, uma doença aí que está causando esporulação, uma requeima, por exemplo. A gente não pode também pensar que só o sistêmico vai resolver a nossa vida. Mas aí a gente acaba utilizando outras ferramentas que acabam queimando aquela esporulação. Vamos dizer assim, a forma de contaminação de partes do fungo novas que vão criar outros problemas, que vão enraizar em outros lugares, que vão vamos dizer assim, reinfestar aquela doença. Uhum. Então, a parte do contato, às vezes, ela é interessante também a gente trabalhar junto, né? Trabalhar um produto de contato e um produto sistêmico. Dá para fazer com que ocorra um certo sinergismo em relação a isso, pensando na questão de queima de esporulação e de reinfestação de produto. E aí dá para acrescentar também algumas coisas em relação a sanitizantes também, né, que está se falando bastante, está se oferecendo bastante no campo também essa questão de sanitizantes também, que também vai ajudar nessa questão da reinfestação, na queima de esporulação também. Uma informação que eu recebi um pouco tempo atrás, como é que tu vê, né, até validar isso aí contigo, a parte, por exemplo, de você usar quando você não tem infestação, vamos pensar em preventivo, que vai entrar daqui a pouco também nesse assunto. Pensando em aplicação preventiva, que ou seja, antes de aparecer determinado problema. Exato. Você vai aplicar, por exemplo, tem um relato de quando não tem um problema presente, está fazendo uma aplicação preventiva, que o sistêmico, ele é um pouco... A pessoa aplicava mais o sistêmico porque tinha como não tem um problema instalado, é melhor porque está só dentro da planta. Por exemplo, pensando em inseto. Não tem infestação de inseto, não vou trabalhar com contato, porque não existe um inseto para pegar, então vou trabalhar de forma sistêmica, algum inseticida, para fazer esse manejo. Como é que tu vê esse posicionamento assim? Tem uma eficácia, não tem? Tá, vamos lá. Vamos pensar num inseticida. Então, assim, existem alguns manejos, por exemplo, vamos levar o tomate de novo, né? Que é uma das culturas que acaba sendo mais utilizado esse tipo de ferramenta. Você transplantou ele. Existem alguns tipos de insetos que eles estão presentes o tempo inteiro.
Vamos pensar numa mosca minadora, por exemplo, que vai largar o ovinho, a larvinha vai entrar na folha e vai ficar fazendo uma mina e vai estragar a parte, vamos dizer assim, vai criar um problema na parte da fotossíntese, correto? E vai acabar abrindo lesões também que vão ocasionar problemas com bacteriose principalmente. Como que eu vou controlar esse inseto? Se ele está todos os dias ali colocando ovo, está todos os dias chegando, tu mata um, vem 10 pro enterro. Então não vai adiantar eu ficar fazendo defensivo todos os dias, aplicar produto todo dia. De contatos, por exemplo? De choque, por exemplo, tentar derrubar adulto, tentando matar ovo o tempo inteiro, que um ou outro vai escapar, porque tu sabe que a aplicação ela nunca é 100% eficiente. Você vai fazer uma aplicação foliar, ela vai atingir 40%, 50%, 60% da área foliar. E alguns determinados insetos você consegue às vezes resolver via raiz. Então, uma absorção de produto via raiz, que você acaba translocando pela planta inteira, você vai ter um resultado melhor, pensando numa minadora da folha. Então, existem algumas ferramentas hoje que você faz um esguicho, o dreche, que o pessoal fala. Então, você vai transplantar essa planta, ou vai fazer um tratamento de bandeja. Existem várias formas. Você pode tratar a bandeja preventivamente, transplantar já essa muda tratada, vacinada, como se fala, no termo do produtor, ou você transplanta, deixa ela se estabilizar para ela não sofrer nenhum tipo de estresse e faz a aplicação de pós-transplante. E aí você vai focar, qual que é o teu alvo? O meu alvo é trips, pulgão, vaquinha, mosca branca, minadora, lagarta. O que eu posso fazer que eu consiga aplicar via dreche, que vai ter eficiência em cima dessas pragas, para eu não precisar ficar gastando muito. Então, por isso que a gente vinha falando antes que melhorou muito, modernizou muito. E hoje a gente tem produtos muito mais eficientes. Então eu consigo hoje fazer uma aplicação via dreche que eu consigo resolver para todas as pragas que eu citei agora há pouco por um determinado período, para eu não precisar ficar fazendo essa montoeira de aplicação via folha para tentar resolver um problema que, por exemplo, falar em minadora é a mesma coisa que você enxugar gelo. Meu Deus do céu. E você mata hoje, você faz aplicação foliar hoje com produto sistêmico via folha, daqui uma semana ela já está arriscando novamente. Então, quando você tem a aplicação via raiz é mais eficiente. Então, você consegue, por exemplo, prorrogar aí um problema com minadora da folha até uns 25 dias, 28, 30 dias, a gente consegue sanar bem esse problema. Até questão de lagarta, traça também. Tem alguns determinados produtos também. E os vetores de virose, né? Que vamos pensar assim, que são os principais. Sim, tem isso, né? Problemas na fase inicial. Isso aí já vale para várias culturas, não só para a questão do tomate também. Então, hoje a aplicação via esguicho, você economiza tempo, você economiza dinheiro e você tem muito mais eficiência. Tem produtos por exemplo, inseticidas sistêmico para aplicar via pulverização ou não? Tem bastante? Tem. Por exemplo, você tem produto para minadora de folha. Mas não é para todos os insetos, não? Não, normalmente são inseticidas específicos para alguma praga, né? Por exemplo, acho que trips, um dos maiores problemas é porque não tem sistêmico, né? Minadora da folha, por exemplo, você tem produto sistêmico, né? Tá uma polêmica até, tem hora que tá valendo, tem hora que não tá valendo, mas assim, tem produto sistêmico sim, né? Tem produto sistêmico para pegar traça, trips é um problema, né? Não vai ser a questão da sistemicidade que vai resolver o teu problema de trips, mas sim o manejo. Aí já vem uma outra questão, né? Isso falando em praga também tem muito essa questão, a questão nutricional também, né? Então está muito relacionado também. A planta que está desequilibrada, ela vai ter uma condição muito mais favorável para o inseto também, né? Então tem tudo isso. Então a gente voltando lá naquele assunto no manejo. Sempre volta na adubação, né? É engraçado, né? E na parte de eficácia de pulverização, eu já escutei, tu já deve ter escutado muito mais do que eu, daquele fato de tipo assim, o cara até tá aplicando o produto certo, mas aplica e não tem eficiência. Vamos pensar que se você vai aplicar um determinado produto para atingir lá um inseto X lá. Aquele inseto, você tem que entender o comportamento dele, você tem que entender o ciclo, qual é a fase que aquele produto vai resolver, o que eu tenho de outras ferramentas que eu possa usar. Então assim, é bem complexo.
Então, por exemplo, eu não posso ficar repetindo o mesmo produto o tempo inteiro. A gente tem que respeitar o que a bula do produto fala, se é uma aplicação, se é 2, se é 3, o intervalo dessa aplicação. Eu devo usar outras ferramentas e eu tenho que pensar sempre o seguinte: qual fase da planta aquele inseto vai me causar o dano? Se está tendo inseto ou não, também não vamos ficar fazendo defensivo se o inseto não está presente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Isso faz parte também do manejo. Como que está o clima, se está favorável para determinada praga ou não. Vamos pensar aí também... Vai ter que dar um corte aí, cara. Me deu um branco agora. Vamos voltar de novo lá. Eu acho que na parte que pega bastante aí a parte do preventivo. Não, calma aí. Preventivo ideal se tiver a doença. Eu fugi um pouco do negócio. Mas vamos pensar assim, ó. Além de todo o conhecimento do inseto, né, qual a fase melhor para pegar ele, qual o estádio que ele vai estar, que vai resolver melhor o problema, as ferramentas que eu tenho, a forma que eu vou usar essas ferramentas para controlar, eu preciso também pensar no equipamento que eu vou usar, que tipo de equipamento que eu vou usar, a forma que eu vou usar, se eu vou usar via pulverização, se eu vou usar via dreche, se eu vou usar um equipamento tratorizado, se eu vou usar um costal, a fase que está essa planta, se você vai aplicar o produto de cima para baixo, se você vai aplicar o produto de uma forma lateral, que tipo de bico que tu vai usar, o volume de cauda que você vai usar tem que ser observado também, como que está o clima naquele dia, se eu tenho vento eu não posso aplicar, se está chovendo eu não posso aplicar, se está muito quente eu também não vai ser legal. Além de não ter eficiência, de eu perder por evaporação, eu vou ter um risco de ter um problema de fitotoxidez. Então, são muitas coisas que tem que ser observada para a gente obter eficiência numa aplicação de defensivo, pensando em inseto ou até mesmo a questão de doenças. E o alvo, né? Aonde que esse alvo está? Então, vamos levar um exemplo para a broca do fruto. Normalmente, qual que é a principal fase? Aonde normalmente aparece o problema? São os primeiros cachos. Por quê? Porque eles estão mais próximos do solo. Normalmente é o ambiente mais favorável para aquele ovo ter eficiência, porque você vai ter uma combinação de temperatura, umidade, sombra, proteção, que vai facilitar muito mais aquele ovo ter sucesso e aquela larva eclodir e depois entrar para dentro do fruto, do que quando está lá no ponteiro. Lá você vai ter muito mais exposição ao sol, você vai estar em um ambiente, vamos dizer assim, menos favorável para ela. Sim. Só que, por que normalmente, não é só por isso também que acaba bichando mais tomate embaixo, brocando, vamos dizer assim. Tem muito a ver também com a questão do alvo, né? Aonde que esse ovinho fica? Ele fica no terço inferior do fruto, bem pequenininho lá, depois que a florzinha caiu, que começa a formar o frutinho, normalmente ela... É ali que vai acabar ocorrendo, vamos dizer assim, a entrada dele para dentro do fruto. E esse ovinho ele vai ficar protegido, vai ficar de cima para baixo. Então, a própria flor faz um chuveiro, um guarda-chuva, vamos dizer assim. A folha faz um guarda-chuva. Aí o produtor, normalmente, nessa fase, ele aplica o defensivo de cima para baixo. E aí acaba que o produto acaba não chegando no alvo. Conforme essa planta vai crescendo, que os cachinhos vão formando mais para cima, a flor vai ficando mais exposta. E aí a aplicação lateral, ela acaba sendo mais eficiente. E aí você vai aplicar um produto ali que atinge o ovo, que é uma aplicação de contato, por exemplo, um ovicida, né? Você já vai conseguir pegar lá no ovinho. Ou você vai deixar um produto residual em cima daquele frutinho, que vai ficar ali a hora que aquele ovinho eclodir, na hora que ela for comer para fazer a galeria de entrada dela, ela vai se contaminar e vai morrer. Então aí acaba que essa questão do tipo de equipamento que você vai usar, a maneira como você vai fazer a aplicação em determinados estádios do inseto, vai determinar o sucesso da aplicação, se vai realmente ser efetivo ou não. Eu acho também, além disso aí que você falou, a parte de como a gente fala, não querer matar uma mosca com bala de bazuca, né? Com tiro de bazuca. Essa parte de eficiência, né? Que a gente vê muito,
Aconteceu muitos casos aí. Por exemplo, vou dar um exemplo do alface lá. O problema da alface na... Pitch não, míldio. Míldio no inverno no alface, por exemplo. Às vezes o produtor está lá fazendo um preventivo, não tem míldio, ou seja, ele está só fazendo um preventivo para garantir, mas ele está fazendo um preventivo com um produto que é um curativo, é um produto muito forte. Tem o produto 1 e o produto 10, certo? Sim. Teoricamente tem que fazer um preventivo se não tem a doença aparecendo, algum sinal dela, ou o clima não está propício para aquela doença, ele vai usar o produto do 1 ao 3 ali, a potência dele, né? Agora, se está o clima favorável, ele já vai subir para o número 5, porque o clima está muito favorável, está muito pensando em míldio, está muito úmido, a temperatura, tudo aquilo. Agora, apareceu o problema, ou o problema está se intensificando, aquele número 5 não resolveu, aí ele vai para um produto número 10, um fórum, por exemplo, né? Sim. É o topo para curar o negócio. Agora, se ele está fazendo a prevenção já com o fórum, com o produto número 10, vamos dizer assim, da cadeia, quando aparecer o míldio, meu amigo, não adianta, não vai ter pra onde correr. Porque ele já está com o produto de topo de linha para resolver aquilo, né? O tiro de bazuca. E ele já estava fazendo preventivo com aquilo sem ter a doença. Então a eficácia, eu vejo muito esse problema com isso, e no próprio inseto também, sabe? Não sei se tu também identifica bastante isso daí, né? Cara, estádio do inseto. Então, quando você pega um determinado defensivo, tem produto que não funciona na fase larval, funciona na fase adulta. Ovicida também, né? Tem lagarticida que funciona com a lagarta mais jovem. A lagarta adulta você tem que jogar um outro produto. Então, o conhecimento técnico, nesse caso, tem muito também, o profissional que vai fazer a recomendação de aplicação, ele tem que estar muito antenado a essas coisas. Então, assim, é do conhecimento do profissional essa parte de entender essa questão do estádio do inseto, qual inseto você vai trabalhar, qual o produto mais eficiente, qual a hora correta de você fazer, vamos dizer assim, a alternância dos produtos, né? Às vezes até uma associação meio polêmica e tal, porque antigamente não se podia fazer mistura de calda, né? Hoje se faz, desde que seja com acompanhamento técnico. Entender também essa questão das misturas de produtos, porque às vezes um pode estar anulando o outro, às vezes não tem necessidade, mas vamos pensar assim, de que forma que vai ser, como é que eu vou ter mais eficiência num tratamento de prevenção de pragas? Vamos pensar assim, porque a praga não dá pra gente brincar muito, porque quando vê já foi. Então quando tu vê, a tua tomateira tá toda brocada. Então, quer ou não, o cara acaba caindo no preventivo. Tá, vamos por partes. Por exemplo, como é que eu vou saber se eu tenho o adulto agindo, trabalhando botando o ovo lá dentro da minha lavoura? Eu posso colocar pontos de iscas com feromônios que vão capturar o inseto. Eu sabendo a quantidade de insetos que eu tenho lá, existem alguns parâmetros que mostram a necessidade de você entrar com uma aplicação ou não. Então, assim, ecologicamente viável e economicamente viável. Para você não precisar ficar fazendo tantas aplicações necessárias. Eu acho que a gente pode partir daí. A partir do momento que você começa a ter o inseto lá dentro, que liga a luzinha amarela, que você começa a precisar bolar, vamos dizer assim, a prevenção, aí você tem que entender o seguinte, qual o modo de ação que eu vou usar, qual é o estádio, para qual estádio do inseto que eu vou usar. Se eu vou usar um produto para matar adulto, se eu vou usar o produto para matar ovo, se eu vou usar o produto para matar lagarta. Então, pensando da melhor forma, por exemplo, preventivamente, qual seria a maneira mais correta para fazer o melhor preenchimento, para ter a melhor eficiência? Eu tenho que trabalhar, em cada aplicação que eu for fazer, eu tenho que trabalhar num produto pensando em matar adulto, em matar ovo e matar a larva. E aí eu preciso alternar princípio ativo e o modo de ação. Que cada produto mata o inseto de uma forma. Age de uma determinada forma. Sistêmico, então, por ingestão. essa parte, vamos dizer assim, qual é o cara que vai ter sucesso? O cara que vai ter sucesso é o cara que conseguir distribuir da melhor forma possível os produtos que eu consiga matar o adulto, matar o ovo, matar a larvinha. Vamos dizer assim, não fazendo repetições para eu não causar uma resistência, e de uma forma que eu consiga eficiência
e ficar barato também. Uhum. Então tem que entender muito essa questão de qual seria o produto mais correto. Na questão do fungicida, que você estava falando da questão do míldio, e aí não vale só para míldio, vale para requeima em tomate, vale para cercosporiose em alface, muitas outras doenças. Aí a gente facilita um pouco a nossa vida pelo seguinte, tem que entender o comportamento de cada doença. Cada doença ela tem um comportamento e ela exige uma situação climática para ela. Além, claro, de tudo aquilo que a gente falou da questão do desequilíbrio nutricional, que vai favorecer ela ou não, aí a gente tem uma situação climática que, se não for favorável, também não vai favorecer aquela determinada doença ou não. Então, por exemplo, hoje a gente tem algumas ferramentas, novamente o celular na mão, que você consegue acompanhar como que está o clima aquele dia, quanto que está a temperatura, quanto que está a umidade, quando que vai chover, quantos dias vai chover, qual o período de umidade que eu vou ter e tal. Existem algumas ferramentas na Epagre, disponibiliza também quais as principais doenças, né? Tem lá um dispositivo lá que eu gosto de usar também, que fala lá assim, ó, você clica lá na cultura, ela te dá lá qual o risco para determinadas doenças está acontecendo naquele dia. Então, por exemplo, tu clica lá, tá nublado, a temperatura tá X, tomate, tu clica lá e vai, ó, hoje, risco alto, risco médio, risco severo, sem risco. Para requeima, por exemplo. Para alternária, para estenfilho. Então assim, hoje existe muita ferramenta para isso. E pensando nessa questão do fungicida, da prevenção do fungicida, a gente tem que se ater muito ao clima, muita previsão do tempo. E isso, antigamente o pessoal trabalhava, eu lembro com o meu pai, eu sou filho de produtor, nós trabalhávamos na lavoura, normalmente a gente esperava a doença acontecer para remediar. Com o tempo, a gente foi aprendendo que era muito melhor você prevenir do que remediar. Você gasta muito menos, você se estressa menos, você perde muito menos, você produz muito mais. E isso foi uma técnica que foi migrando para outras culturas também. Então, eu trabalho com alface, eu costumo falar para o produtor de alface o seguinte, olha, pensando em míldio, você tem que pensar com a cabeça de produtor de tomate. Você tem que cuidar da previsão do tempo. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui uma semana? Então você tem que estar sempre na frente, você tem que estar sempre entendendo o que vai acontecer com o clima, porque muitas vezes é desnecessário você fazer a aplicação. Sim. Então, porque ele tem a temperatura e a umidade necessária para ele acontecer. Né? Justamente. E se você não tem esse conhecimento, como é que você vai fazer para respeitar um período de carência? Entendeu? Que é exigido. Cada produto tem o seu período de carência. Então, você tem que ter todo esse complexo na tua cabeça, girando o tempo inteiro atento no que vai acontecer depois para você se organizar, para você fazer a prevenção correta. Se você vai ter condição para míldio, se você vai ter condição para cercosporiose, se você vai ter condição para estenfilho em tomate, se você vai ter condição para bacteriose em tomate. Então tem bactéria que ataca quando é mais frio, tem bactéria que ataca quando é mais quente. Então tem todas essas situações, né? A questão do manejo também, né? Eu acho que aí vem a questão de, vamos falar em tomate novamente. Pô, vou amarrar tomate, vou desbrotar tomate com um dia de chuva? Não dá, né, cara? Você tá causando lesões, você tá levando... Se tem bactéria instalada, você tá distribuindo ela pela planta, para as outras plantas. Se você não tem, mas a bactéria tá no ambiente. Ela vai vir pelo respingo do solo. Sim. Então, se você está causando um ferimento da desbrota, um ferimento da amarração, uma folha que quebra e tal, ela vai estar se instalando. Você pode entrar um cancro bacteriano, você pode entrar uma pinta bacteriana, uma xanthomonas, pode entrar um taloco, por exemplo, né? Um pectobacterium. Então, são várias situações assim que também fazem parte, vamos dizer assim, de todo um planejamento, de todo um entendimento que você precisa ter além do defensivo agrícola, né? Aí, o clima influencia demais isso daí, né? E como que o produtor já citasse algumas coisas, mas o que o clima vai influenciar assim, na parte de aplicação e na aplicação em si do que aplicar, como aplicar e quando aplicar, assim? Tem a ver com essa parte
do produtor fazer o monitoramento? Com certeza, porque assim, o monitoramento do clima, ele vai te dizer se você vai precisar aplicar ou não. Uhum. Tá? Então, eu vou ter uma condição para requeima daqui 2 dias. Cara, amanhã você vai lá, você vai aplicar, você não vai arriscar, né? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer a aplicação e tá muito sol, tá muito quente. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Eu vou aplicar mais cedo. Eu vou esperar o orvalho dar uma enxugada e eu vou entrar com a aplicação. Porque eu preciso que esse produto haja. Eu não vou deixar para aplicar no final do dia, que de repente o tempo já está mudando e já vem logo uma chuva em cima e o produto não agiu e vai lavar o meu produto, o produto não vai ter eficiência. Então assim, eu tenho que me antecipar, entender como é que vai estar aquela condição para eu fazer a aplicação naquele determinado momento, para eu ter eficiência. Então assim, se eu tenho vento, como é que eu vou fazer para aplicar? Eu não vou ter eficiência. Está muito quente, eu não vou ter eficiência, o produto vai evaporar. Qual o tipo de equipamento eu vou usar em determinada situação? Então, por exemplo, se eu vou ter uma mudança climática amanhã, eu preciso fazer uma aplicação hoje, eu não estou com uma condição climática muito ideal, estou com um pouquinho de vento, está um pouco quente, então eu tenho algumas ferramentas também que eu posso mudar. Eu posso mudar o meu bico, a minha ponta de aplicação, usar uma gota maior, aumentar um pouco o volume de cauda, mantenho a dosagem do produto para a cultura, porém eu aumento o meu volume de cauda. Aí também conforme o desenvolvimento da planta também. Então é uma coisa muito polêmica também na questão das dosagens, né? Fugindo um pouquinho do pensamento, mas daqui a pouco o cara acaba esquecendo. Mas, por exemplo, uma planta de tomate, ela é uma parede. Então, quando ela é pequenininha, é um volume de cauda. Quando ela está lá em cima, você vai estar usando outro. Então, vai ter determinadas situações aí que você vai usar. A recomendação está lá 800, 1.000 litros por hectare. Enquanto ela está pequenininha, você vai usar 100 litros por hectare. E como é que eu vou fazer a disponibilidade do produto, da dosagem? Então, é tudo uma questão também que tem que procurar também a assistência, o profissional, para poder fazer a dosagem, para poder fazer a recomendação em relação a isso. Eu acho que o clima tem tanto essa questão do momento que vai aplicar, se é de manhã ou de tarde, ver essa questão, e a parte das pressões de doenças, de bactérias, de fungo, para poder prevenir. Acho que essa parte de manejo defensivo, eu acho que um dos pontos principais é aquilo que você falou anteriormente aqui, é a prevenção antes da remediação. Depois de remediar, o problema já está instalado, tanto do inseto, quanto do fungo, quanto da bactéria, e às vezes tu vai gastar muito mais dinheiro para remediar, e às vezes vai gastar o dinheiro para remediar e não vai remediar. Não vai. Porque já passou do ponto. Não vai. E, em vários exemplos, tem centenas de exemplos no nosso meio, né? E às vezes no campo a gente vê muito isso, né? A parte do produtor, a gente sabe da correria, sabe que muitas vezes o clima está muito bom, então, poxa, ele tirou o pé da aplicação, nem está aplicando, porque o clima está muito bom, não está favorável para fungo e bactéria, então, tá legal. Mas mesmo assim tem que estar antenado para prevenir isso, porque muitas vezes aí ele não está precisando aplicar porque o clima está muito bom, está economizando tempo, economizando defensivo, exato, dinheiro em si, né? Mas quando o clima muda e ele não está com a aplicação preventiva já agindo na planta, né? Funcionando, vem exato, o clima, muda, pronto, e dá o problema. Ele tem que estar antenado e orientado. Acho que não adianta ele estar só antenado e ele não ter orientação. Vamos pensar assim. Hoje, a gente tem a informação na palma da mão. Mais uma vez, estou batendo nessa tecla. O que acontece? Por mais que o produtor tenha informação na palma da mão, às vezes ele não valoriza a informação. Ele acaba fazendo por conta própria. E aí depois é tarde. Aí depois que aconteceu, não tem mais muito o que inventar. Outra coisa que acontece, por exemplo, você vai pegar aí as grandes empresas hoje, produtoras, né? Você pega grandes grupos aí. Essas empresas têm o seu profissional agrônomo, o seu técnico, o seu veterinário. O pequeno produtor, ele não precisa ter o cara, vamos dizer assim, contratado dele. Mas ele tem que ter um cara de confiança, que ele tenha um acesso, que ele consiga entrar em contato, que ele consiga trocar uma mensagem, que ele consiga telefonar e o cara ajude ele, né? Ou visitar a lavoura, ou visitar, enfim. Agora, você pega um produtor aí médio aí. Então, assim, eu vejo hoje na nossa região,
aqui na região litorânea, a gente tem produtores aí na faixa de 20, 30 mil pés de tomate. Já não é mais um pequeno produtor, já é um produtorzinho médio já, vamos pensar, né? O cara já não planta só mais tomate, o cara planta pimentão, o cara planta berinjela, o cara planta várias culturas. Planta na serra, planta no litoral, planta praticamente o ano todo. Já é um profissional que já tem que começar a pensar na possibilidade de ter um profissional próximo dele. Ou ele exclusivo, ou um cara que atenda um grupo. Então, o produtor tem que começar a pensar nessa questão, porque cada vez mais a coisa está modernizando, cada vez mais a exigência, a cobrança, a fiscalização de trás para frente está apertando, cada vez mais está ficando mais difícil por todas essas questões ecológicas, essas questões ambientais, também, né? Qualidade, segurança na ponta, tem que profissionalizar. Então, qual que é a melhor forma de você se profissionalizar? É você ter um técnico próximo de você. Você ter a orientação correta. Você ter um cara supervisionando você. Pensando em aplicação de defensivo agrícola, o que diz a lei? Que você tem que ter um profissional acompanhando a aplicação. Só que a gente sabe que humanamente isso é praticamente impossível. Olha a quantidade de produtores que a gente tem na região. Quantos profissionais tem na região? Não fecha, né? Então é uma conta que não fecha. Porém, com o produtor consciente do que ele precisa ter essa orientação, ele sendo assistido continuamente, ou pelo menos de uma forma mais próxima, vai facilitar bastante a vida dele. Entendeu? E quais tendências tu vê aí no nosso mercado de hortaliças, pensando na parte de manejo de adubação e defensivos aí? O que tu vê? Quais as movimentações, tanto que já está acontecendo ou que deveriam acontecer, igual tu estavas falando agora? Modernizou bastante. Se a gente for pensar num passado, mudou muito, a tecnologia melhorou muito, a eficiência dos nutrientes estão melhores, produtos mais com uma pureza melhor, com uma eficiência melhor, vamos dizer assim, uma tecnologia embarcada em cima dessa questão nutricional hoje está fantástico, sabe? Você tem ferramentas para você trabalhar da forma que você quiser, com bastante eficiência. Então, vamos pensar assim, tendo um bom conhecimento de como está o teu solo, como que vai ser a tua planta, o que você vai plantar e tal, tá fácil. Pensando aí em irrigação de vaso, irrigação slab, em calha. Já esteve mais difícil. Né? Então assim, aquilo que há 20 anos atrás a gente imaginava ser um bicho de 7 cabeças, hoje é uma realidade pra gente. Então hoje a gente tem todos esses modelos hoje praticamente na nossa região aqui. O que a gente não tem ainda aqui na nossa região, e eu creio que vai demorar um pouco, é a questão da aclimatação. Mas assim, estufas, vamos dizer, cultivo protegido já virou uma realidade. Em vários mercados, várias culturas, né? E na questão do defensivo agrícola, cada vez mais os produtos são mais eficientes, são produtos muito mais seguros. O produtor está muito mais consciente, vamos pensar assim, né, de uma forma geral. Hoje se respeita muito mais a questão das carências, que é muito importante, do uso do defensivo correto, registrado para aquela cultura. Hoje se tem muito mais trabalho em cima disso, muito mais profissional na área trabalhando em cima disso. O profissional está muito mais capacitado hoje, porque a informação hoje chega muito... Da mesma forma que a informação hoje ela chega muito mais rápida para o produtor através de um telefone, por exemplo, ela também chega para o profissional. Hoje você consegue pesquisar o produto onde você estiver. Então, por exemplo, a dificuldade que a gente tinha lá no passado, você estava no meio de uma lavoura, você ia pesquisar um determinado produto, você não tinha acesso. Você tinha que ligar pro cara que estava na empresa, vai lá, olha determinado produto, abre a bula lá, vê para mim tal coisa. Ou ligar pro teu chefe que já estava mais acostumado, que já tá, né? Então, a gente teve todo um processo muito mais difícil. No nosso início foi muito mais difícil, hoje está muito mais fácil. Você tem informação hoje de uma forma muito rápida, basta você ter acesso à internet. Então, eu acho que não tem mais, vamos dizer assim, desculpa para não fazer a coisa correta, vamos pensar, né? E com certeza o futuro ele vai ser muito melhor do que está hoje, muito mais dinâmico, muito mais fácil, muito mais seguro. Eu acho que além dessas partes, falando em defensivos, que a gente tratou e acabou passando um pouco batido, e tu citou agora, é a parte
da carência, né? Que é muito importante. É uma coisa que já melhorou muito, como você falou, muito mesmo. O produtor, ele está tanto preocupado quanto cumprindo essa questão das carências de cada produto para cada cultura. Mas não acho que vale a pena a gente frisar isso, né? Para o pessoal que está ouvindo, está vendo a gente aqui, cuidar com a carência. Além de aplicar o melhor produto para te ajudar e auxiliar a resolver o problema ou antecipar ele, né? Prevenir, usar na carência correta para evitar problemas tanto jurídicos quanto até, né, gerar mal para as outras pessoas, quanto no próprio ambiente também, porque às vezes, vamos né? pensar no próprio consumidor, né? Porque assim, o consumidor, a pessoa que é leigo, né, que não entende o que se passa de uma semente até aquele fruto, aquele legume que está lá na banca do supermercado, ele sempre vê o agricultor como vilão, o cara que bota veneno, o cara que intoxica, aquele produto seguro, se não é. Aí vem aquelas polêmicas, né? Ah, tal produto é cheio de veneno, tal produto não é seguro, esse aqui é mais tranquilo. Enfim, assim, ó, hoje, além da consciência do produtor em relação a isso, da cobrança, porque tem um pouco reflexo da cobrança, a gente sabe disso, a fiscalização está intensa, está em cima, a coisa está cada vez mais arrochada. Quem não quis fazer por bem fez por mal. Doeu, teve que doer no bolso, teve que se incomodar com advogado, com fazer defesa e tal. A coisa ainda está em processo de mudança, mas hoje está muito melhor do que era. Agora, assim, o produtor que é consciente, que vive daquilo ali, que leva aquilo ali como uma empresa, como um empreendedor, ele tem que ter a consciência que o produto seguro para o consumidor, para ele vai ser muito melhor. O cara vai consumir cada vez mais. Então, a partir do momento que sair esse mito da cabeça das pessoas, que aquele produto que está lá na gôndola é perigoso, que a pessoa entender que foi feito um manejo correto, que foi feito um negócio de uma forma correta, que ele vai poder consumir aquilo lá sem risco para ele, para a saúde, o consumo vai aumentar muito. Porque se a gente for ver o consumo per capita de determinados produtos, a gente tem muito para crescer. Meu Deus. Então, se a gente for comparar com Estados Unidos, comparar com a Europa, com a Ásia, você pega tomate, por exemplo. A gente pode consumir tomate 6 vezes mais do que a gente consome. Brócolis, a gente pode consumir brócolis 10, 12 vezes mais do que a gente consome. Querendo ou não, vai aumentar a produção, né? Então, assim, o que falta? A partir do momento que o produtor conscientizar, que ele precisa cuidar, que ele consegue levar, que essa informação consiga chegar, que essa segurança, que o consumidor que vai comprar, que ele tenha a segurança do que ele está comprando é seguro, o consumo per capita vai aumentar muito. Vai melhorar a saúde das pessoas que estão consumindo e vai melhorar a saúde do bolso de quem está produzindo, porque você vai ter mais demanda, vamos dizer assim, né? Cara, show de bola, acho que a gente conseguiu, passamos aí, o horário já está apertado, mas o assunto também é bem amplo, né? A nossa proposta hoje aqui era passar de maneira ampla sobre tudo isso, quem sabe outra hora a gente esmiúce um pouco mais, né? Mais sobre adubação, mais sobre manejo, assim como a gente fez na parte do viveiro, né? A gente falou uma parte primeiramente mais geral para despertar a atenção do pessoal. Acredito que muita informação valiosa veio hoje aqui. Lembrando, quem tiver quero tocar uma ideia com o Léo, quero tocar uma ideia com o Marciano, a gente deixa aqui embaixo alguma forma de você entrar em contato, tanto via redes sociais, alguma coisa, que a gente vai estar sempre à disposição para... Ficou alguma dúvida, você falou aqui, a gente vai dar um jeito de tentar ajudar de alguma maneira. E não poderia deixar agora de fazer uma pergunta final aí, você já respondeu ela lá no primeiro episódio, mas as coisas mudam, as cabeças mudam, já faz mais de 6 meses aí, né? Qual conselho você daria para produtores rurais e viveiristas que querem e precisam profissionalizar o seu agronegócio? Assistência técnica. Assistência técnica. Não tem como fugir disso. Você precisa ter um profissional do teu lado. O produtor precisa entender que ele precisa disso. Por mais que ele tenha experiência, por mais que ele tenha todo o conhecimento prático, mas vai ter aquele detalhezinho que às vezes vai fazer a diferença lá na ponta, que vai determinar o sucesso dele, que vai determinar a rentabilidade dele.
E a segurança para quem vai estar consumindo lá na ponta, que é a essência de tudo. O cara vai comprar mais, o cara vai vender mais, vai produzir mais. E desde já, queria agradecer. E a BBS, a empresa que eu trabalho, a gente tem um corpo técnico, uma equipe capacitada, uma equipe que está lá sempre de plantão. A gente tem uma área de atuação bem bacana. Então, assim, aproveitem, vamos dizer assim, a oportunidade que vocês ainda têm, que o produtor ainda tem hoje, de obter assistência gratuita. Porque hoje, assim, hoje nós trabalhamos de uma forma, vamos dizer assim, uma cortesia. O trabalho que a gente faz hoje é uma cortesia em relação à troca que ele faz comprando a nossa mercadoria, trabalhando com a gente, consumindo o nosso produto. Até quando que a empresa vai conseguir fornecer assistência gratuita? Não sabemos. Né? Talvez vai chegar um determinado momento que a BBS vai começar a cobrar assistência. Já está próximo. E eu acredito que isso é uma coisa bem mais próxima do que a gente imaginava. Porém, vamos aproveitar a equipe, aproveitar o corpo técnico, né? As informações. Hoje a gente tem bastante experiência nessa parte de hortaliça, né? Como todas as outras empresas da região também, que trabalham com um modelo parecido com a gente, né? Uhum. E vamos utilizar a informação técnica como parte fundamental do seu negócio. Eu encaro isso como uma parte fundamental. E a gente vê na prática, né, Marciano, a quantidade de produtores, às vezes, um pouco mais inexperientes, que às vezes até trabalhavam em outras coisas e começaram a trabalhar com hortaliças, e por serem mais leigos, né, eles seguiram mais o que um técnico, um agrônomo foi orientando, e a gente vê na prática a diferença de resultados, como tu falou. É mais fácil você lidar com o marinheiro de primeira viagem, com o cara que já está há muito tempo no negócio. Aquilo que você falou, o produtor tem muita bagagem, muita experiência, só que também os técnicos e agrônomos, as empresas e todo mundo está se desenvolvendo com o que há de melhor no mercado. Então, as novidades de produto, de manejo, coisas novas que venham. A gente está mexendo com enxertia já faz aí mais de um ano, correndo atrás e desenvolvendo, e construindo e já fazendo agora um tempo. E, poxa, o que a gente escutava sobre enxertia, só para dar um exemplo rápido, o que a gente escutava 1 ano e meio atrás, hoje tem profissionais falando o exato oposto e dando resultado. Então, e virando realidade, né? E virando realidade. Então, se a gente ficasse encapsulado no que a gente escutou 1 ano e meio atrás, tipo assim, não, é isso aqui. E alguém chegasse dizendo que era o oposto e eu não testasse ou ouvisse, eu ia estar indo contra o resultado, que hoje é uma realidade totalmente diferente. Então, essa abertura de escutar e testar, não é? Ninguém é dono da verdade, o produtor tem produtores mais antigos e trabalham há décadas com isso, tem uma experiência gigante na prática. Então, mas eu sempre digo que em todo episódio sempre volta nisso. Abertura para teste, abertura para escutar. Não é questão de o que o Marciano falou tudo aqui é verdade, ou eu, ou qualquer um. É testar. Bota na prática, teste e vê, não, realmente eu notei uma diferença. Então é muito importante. Então, Marciano, agradeço você novamente pela parceria, né, pela presença, agradeço a BBS também por a disponibilidade, né, um cara tão caro, um passe caríssimo para estar aqui presente hoje, mas a gente sabe da correria de final de ano. Então, agradeço novamente aí a possibilidade e a disponibilidade de estar aqui para estar, no fim das contas, o principal, trazendo informação valorosa para quem está assistindo a gente aí. Não, com certeza. Só tenho a agradecer a oportunidade, né? E poder estar passando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, claro, de uma forma muito superficial, né? Eu sempre falei para ti desde o início, a gente não vai conseguir aprofundar, que é muito assunto, né? Mas, de qualquer forma, o objetivo, acho que foi alcançado, que é tentar levar a importância, né? De um bom planejamento. Despertar, primeiramente. De um bom planejamento, de fazer a coisa correta desde a base, né? Para a gente não ter que remediar problemas depois. E, claro, é um negócio, né? Você tem que ter rentabilidade para sobreviver no mercado. E conforme a coisa está se desenhando, por exemplo, a gente está tendo uma situação agora de preço mais ruim e tal. Então, se o cara que não produzir bem, que não tiver produtividade, ele não vai conseguir mais dar o tombo, né? O passo não vai alcançar. Então, a ideia realmente é tentar, vamos dizer assim, botar na cabeça do produtor a importância dele ter um acompanhamento, dele ter assistência, dele ouvir, prestar um pouco mais atenção em quem está orientado, em quem está
vamos dizer assim, com o conhecimento tinindo, né? Que está trazendo a informação nova, né? Que você acabou de falar, né? Então a gente está sempre muito atento, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre fazendo curso, treinamento. Não é à toa, realmente é para estar bem atualizado, porque como a dinâmica do mercado hoje ela tá muito rápida, né? As coisas mudam do dia para a noite, né? Ou, às vezes o que está valendo hoje, mês que vem já não vale mais. Então, cada vez mais, por mais que o produtor hoje ele tenha a informação muito fácil na palma da mão, mas ele precisa também acompanhar essa questão da evolução muito rápida também. E quem pode trazer isso para ele é o profissional agrônomo, técnico agrícola, veterinário, enfim, seja de qual área que o cara vai estar atuando, né? Valeu. E se você está com a gente até nesse momento, a gente agradece a audiência, esperamos ter trazido informações valiosas. E lembrando, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, curte aí, deixe seu comentário também, próximos assuntos que a gente pode estar trazendo. E para chegar isso aí, né, essa informação para mais pessoas, compartilhe, manda em grupos, para isso chegar mais longe, para a gente ajudar mais pessoas e mais produtores aí no nosso mercado de hortaliças, beleza? E também, se você não assistiu outros episódios, esse aqui é o 14º episódio. Então, tem 13 episódios para trás aí com muita informação valorosa como essa. E se você está cumprindo toda a tríade com a gente aqui, vendo toda essa tríade de todos os episódios, te agradeço imensamente e é por você que a gente faz isso daqui. Beleza? Tem mais um episódio para a gente finalizar essa temporada de 2024 aqui, essa primeira temporada do AgroConecta, que é o 15º episódio, que vai entrar ao ar ainda agora em dezembro, e a gente vai fazer uma pequena pausa, né, de verão, virada de ano, recesso e tudo mais, para voltar com a segunda temporada já no início do ano de 2025. Beleza? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tamo junto.